de começar o episódio de hoje, é hora de falar das marcas que estão patrocinando os nordestinos pelo mundo na nossa 4ª temporada, agora em 2025. Fast Pharma, primeira farmácia digital do Brasil, que entrega em até 15 minutos, 24 horas. E se você clicar agora no QR Code e baixar o app, você ainda tem 3 meses de frete grátis. Isso realmente é sensacional, então se adianta que se você precisar de uma farmácia, agora chega em 15 minutos na tua casa, 24 horas por dia. Betânia, uma marca genuinamente nordestina que leva sabor e qualidade do Nordeste para o mundo, e é por isso que a Betânia está com os nordestinos pelo mundo. Muito obrigado, Betânia. Tamo junto. São Paulo, vamos deixar claro, não é sorvete, é gelato. Em quase toda loja da São Paulo tem uma mini fábrica para o seu gelato estar sempre fresco e sempre cremoso. E você tem 10% de desconto usando o delivery próprio da São Paulo com o nosso cupom Nordestinos10. Beleza? São Paulo, é nóis. Do Norte. A Do Norte é uma empresa de snacks saudáveis, castanhas, frutas secas para qualquer ocasião e serve como petisco e produto para cozinha, para você fazer aquela receita deliciosa. A Do Norte faz parte do guarda-chuva da Uzi Braz, que tem outras grandes marcas como a Love Nuts. Do Norte, muito obrigado. Estamos juntos em 2025. Iguatemi Bosque, sou embaixador com muito orgulho. O shopping mais incrível, mais completo, mais sensacional, com as melhores lojas, com o melhor entretenimento, é o Iguatemi Bosque e atende a todas as suas necessidades. Beleza? Tamo junto, Iguatemi. Um beijo no coração. Gran Marquise, o 5 estrelas mais incrível de Fortaleza, com o rooftop mais lindo que você vai ver nessa cidade, com a vista da beira-mar maravilhosa, restaurante Mangostim, restaurante Mucuripe e ainda tem um spa L'Occitane. Sem falar no atendimento, a equipe do Gran Marquise, eu sou suspeito, mas é simplesmente perfeito e extremamente humanizado. Gran Marquise, é um orgulho ser embaixador de vocês. Granja Regina, amor que alimenta. Com a Granja Regina você tem várias opções. Cortes de frango resfriados, miúdos de frango resfriados, cortes de frango congelados, cortes temperados, churrasco fácil, galetos temperados e cortes temperados, petiscos. Enfim, tem muito mais do que o que eu falei aqui. Com a Granja Regina você desenrola qualquer situação, é bom demais, é gostoso demais e a Granja Regina está com os nordestinos pelo mundo. E é isso, turma, esses são os nossos patrocinadores na 4ª temporada. É hora de você assistir o nosso episódio agora. Tamo junto. E é isso aí, meu povo maravilhoso. Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Se você não sabe, a gente fala direto de Fortalcite, Ceará, Nordeste brasileiro. Um desses 9 Nordestes incríveis, tá? Não é de outro canto, não. A gente viaja, roda o mundo, mas a gente sempre volta pra casa, que é Fortaleza, o nosso orgulho. Um salve pra você que tá assistindo a gente do mundo inteiro também. Um beijo no coração de você que está no Japão, Nova Zelândia, espalhado, Tailândia. A gente sabe que vocês estão por aí, o Nordeste está no mundo inteiro. Um beijo no coração, tá? Espero que vocês curtam agora a história de mais uma pessoa nordestina, pra gente colar, pra gente estar junto e unido, tá certo? Hoje eu vou trazer um cara massa que faz parte... assim, da minha vida de alguma forma, a gente se cruzou pelo caminho, a gente tem uma profissão similar, porque não sei se vocês sabem, antes de ser comunicador, eu sou videomaker, eu sou fotógrafo. E é muito massa poder conversar com essa galera que faz a diferença e que realmente esse cara é um talento, velho. Um talento. E é o primeiro podcast dele, né? Primeiro e único, não vai fazer mais nenhum, é só o nosso. Brincando, eu quero mais que ele faça a todos, tá? Mas o primeiro é com a gente. Eu estou aqui com o Éder. Éder Samuel, é isso? Cara, Éder, porque no Instagram é outra parada. É porque o restante é complexo. Mas eu falo, cara, porque eu assumi o bullying. Depois que eu assumi, aí pronto, aí o tá nome tudo resolvido. completo, como é que é o nome completo? Cara, o nome completo é Éder Samuel Secundino Pinto. Sendo que a galera fala Sacudino Pinto. Bicho, a vida toda. Aí eu assumi, então deixou, todo mundo me chama assim, tá tudo certo. Éder Samuel é o nome artístico. Éder Samuel. Ou Éder. Certo? Rasga o teu arroba aí, que eu já vou botar aqui na tela agora, ó. Cara, o pior que é @Éder Secundino. Pois é, mas tu tem que se decidir. Não, mas é isso mesmo. Éder Secundino aqui e Éder Samuel pra eu te apresentar. Na realidade eu falo tudo, né, cara? Eu deixo minhas raízes ali, né? Então... A parte do Sacudino Pinto, né? Que foi minha infância toda. Mas eu deixo Éder Samuel Secundino Pinto. Mais o arroba é Éder Secundino. Então eu estou com o Éder Secundino. Secundino. Isso. Esse é o arroba. E você vai ficar bolado quando você entrar nesse arroba. Porque esse arroba é agressivo.
Se você é videomaker, em algum momento você vai ter raiva desse perfil. De tão foda que é o negócio, de tão redondo que é. E quem é videomaker sabe, entende. Ontem tu me mandou uma préviazinha do negócio da Ludmilla, que a gente vai falar mais na frente. E você vê, cara, eu queria ver essa timeline aberta. Eu queria ver a timeline daquela abertura. Cara. Tem que tá botando essas paradas no teu YouTube também. Sim. Calma. Vamos por partes, antes da gente entrar no que interessa mesmo, nessa parte de videomaker e do trabalho. É hora da gente falar um pouco das suas origens. Pode não... Chega 10 centavos pra frente. Aqui. Pronto, porque a gente ainda não botou nossas placas aqui. Já vai ter a plaquinha aí. Você pode falar lá da janela que vai estar bonito. Correndo. Meu irmão, primeiro, você é de Fortal City mesmo? Sim. Nascido e criado em Fortaleza? Aqui. Isso. Qual bairro? De que bairro que tu é? Cara, eu cresci no Conjunto Esperança, velho. Sim. Lá onde eu passei a maior parte ali da minha vida. E quando eu comecei com o estúdio, montei meu primeiro estúdio lá. Aí daí foi até onde a gente se conheceu, que depois eu vim para Aldeota e tal, e a gente eu comecei a me distanciar um pouco em relação à moradia, né? Sim. Mas eu sempre volto para lá porque meus pais são de lá, no caso. Mas você hoje mora na Aldeota? Hoje eu moro em Sabiaguaba. Sabiaguaba. Sim. Mas o teu estúdio era na Aldeota? Era. Eu passei um bom tempo. Como é que era o nome do estúdio? Era Audível. Audível Estúdio. Já ensaiei muito lá com a Sul-Americana, cara. Onde foi, era massa. Na verdade, eu te conheci ali, nesse estúdio da Aldeota, né? Sim. Que é onde a gente passou. Câmera, né? Acho que a gente saiu uns bons 2 anos lá, 1 ano e tal. Era uma das opções, né? As bandas sempre, às vezes, tinham 2 ou 3 estúdios que eles iam, porque às vezes estava cheio, lotado, mas era muito bom o teu estúdio, cara. Equipamento bom. Cara, foi uma boa época. Gostava muito ali. Vou começar por aí. Você é músico, você é guitarrista? Sou produtor musical, né? Sou músico. Aí eu comecei com estúdio, né? Mas aí eu comecei a tocar muito na noite e tal, né? E assim, produzindo discos. Aí eu produzia o disco, aí tinha aquele lance de passar 2 meses lançando o disco, viajando com o artista. Sim. Aí eu nunca ficava fixo, né? Mas basicamente era Mas você assim. começou tocando na igreja, não foi? Isso. Você Exatamente. tocava, a tua parada era na igreja, né? Era do gospel, né? Isso. Passei muito tempo na igreja, continuei fazendo isso, né? Hoje eu não toco tanto, porque meu pastor fala assim, macho, tu tá viajando aí. A galera ainda tem ali aquela complicação do preconceito e tal. E de fato, eu não tinha tanto tempo mais para estar em cima do altar ali tocando, né? Sim. Por mais que seja algo que eu adoro fazer, sim, né? sim. Porque eu parei praticamente de tocar, né? Assim, na noite. Sim. E aí eu só estava fazendo isso na igreja. Mas tu ainda guardou os equipamentos? Tu ainda... Guardei tudo. Tu tem tua guitarra lá? Tudo. Tô com 2 guitarras, guardei meus amplos e tal, né? Meus pedais individuais. A produtora hoje, cara, eu montei como se fosse de fato um estúdio, né? Tem minhas HS50 e tal, tudo para me poder mixar os filmes que eu produzo. Sim, basicamente qualidade... eu faço tudo, né? Entendi. Com as placas e tudo, os monitores. Porque o grande diferencial do filme foi isso. Onde a galera me enxergou foi porque eu fazia com que o filme ele cantasse, né? Porque o filme ele tem que ser um audiovisual mesmo, né? E às vezes a galera não interpreta os cortes como precisa, né? Sim. E aí sempre eu vinha com uma pintada de sonoplastia, a piscada do olhar do cara. Eu tentava ir além do que o filme ali estava trabalhando, né? E quando você bota essas camadas, né? Você leva para outro patamar, né? Cara, porque fica sensorial, né, cara? Total. Assim, eu enquanto diretor de vídeo também, editor, eu sinto muita dificuldade, às vezes, nas referências. Por exemplo... às vezes eu tenho meu Mac aqui, eu estou editando nesse Mac. Sim. Não é uma referência, às vezes, perfeita, porque eu não consigo ouvir tudo. Sim. Quando você tem uma estrutura de caixas de som, de estrutura, você consegue ter mais isso. Eu sofro com referência de cor também. Sim. Será que a cor que eu estou editando está de acordo com o que... no padrão, Chega no padrão. Hoje você tem esses monitores de referência, tudo? Sim. Cara, o que acontece? Desde a época do estúdio, o áudio ele tem que ser testado em várias situações, né? Em várias referências. Várias caixas ali, né? Então, eu tenho umas HS50 para me ter um som do cliente, para ele chegar lá e tal, né? E eu poder ter as referências que eu preciso. E aí ele funciona. Mas depois eu de lá, cara, eu já testo no celular, no alto-falante do Mac, e aí vou chegando na timbragem que eu preciso. E os vídeos, cara, foi onde eu mais me identifiquei. Foi com a parte da Color, que é contar uma história com a cor. Ter uma identidade no filme, né? Então, a cor eu uso já uns Ultra Sharp lá, que é um monitor muito massa para isso. E aí, cara, a Color
é um mundo, cara. É muita ciência envolvida, né? Muita Para ciência. você chegar em tonalidade de pele, como eu vou funcionar a tua tonalidade de pele com background e assim vai, né? Pra gente Tu usa o que? O DaVinci? Isso. Uso o DaVinci. Todo mundo que foi pra cor é lá, né? Cara, porque é um programa muito, assim, ele não trava e ele é muito, assim, específico pra cor, né? Ele surgiu pra cor. Mas tu corta lá também? Sim, tudo. Lá eu comecei a editar tudo lá, né? Então, ele foi um programa que foi feito para Color, na realidade. Aí eles entenderam como é que o mercado estava indo e os caras vieram, bicho, assim, com um nível de performance, de corte. Ele já tem um Fusion que ele funciona como o After Effects, entendeu? Que é para fazer os efeitos lá mesmo. Então, é uma aba que tu trabalha com tudo no mesmo local e não trava, né? Como geralmente... O Premiere. que assim, né? É complexo. Geralmente dá os problemas ali. O DaVinci não dá, cara. Eu e o Washington, velho, aqui a gente tá sem paciência, né, Washington? Pra trocar. Porque a gente tá, né? A vida inteira no Premiere, aí Sim. macho, é isso mesmo? Pra trocar, velho. Eu vou ou não vou? Eu tô naquela, entendeu? Sim. De começa a editar lá. Porque aí também eu teria que estar filmando tudo em log pra, tipo, poder brincar com as cores, né? Então, aqui no podcast essa demanda praticamente não... Sim. É tudo automático aqui, né? A gente só se preocupa em fazer uma iluminação legal. Tá bonito, cara. Tá bonito, Antes de né? vir, eu tava no YouTube vendo, cara. Tá tudo muito e tá melhorando, né? Com o tempo a gente botou uma luzinha mais escurinha agora, só essa aqui em cima. Sim. Mas a gente tá preguiçoso nessa de, pô, não, vou pro... E na verdade todo o sistema, né? Porque a gente tem editores em São Paulo também. Sim. Então tá todo mundo dentro de um ecossistema Premiere, troca de projetos e toma um projeto aqui, aí você, pô, se um vai mudar, todo mundo vai ter que entrar no rolê, né? E trava, né, cara? Assim, querendo ou não, você vai ter que parar para poder estudar a parada, né? Eu lembro que eu entrei no DaVinci, cara, na época foi em 2019. Porque eu já tava fazendo muita coisa boa no que eu fazia no Final Cut. Mas eu disse, cara, eu tenho que mudar. Ah, e tu era Final Cut. Eu era Final Cut, né? Tu nem foi Premiere. Cara, foi no começo de tudo que eu fui pro Premiere, mas eu já encontrei alguns problemas, porque é engraçado, mas o Premiere surgiu na minha vida de um problema que eu perdi todo um DVD. Cara, o cara se disponibilizou de fazer o nosso DVD, que era da nossa banda, que a gente tinha, que era a Devaren. E aí ele disse, cara, eu vou fazer teu DVD. A gente abriu o show da Oficina G3. Foda, hein? A gente ia fazer a abertura da carreira deles ali depois da guerra, com o Mauro, né? Que ficou muito meu amigo. E a gente foi fazer o cara, eu quero fazer teu DVD. E aí ele passou 1 mês e meio, cara, lá, editando. Eu ia todo dia, eu tinha estúdio de áudio e tal. Quando ele finalizou tudo, deixou tudo lindo, apareceu aquela interrogação do demônio do Premiere, que fica tudo vermelho. Aí eu disse, cara, o que é isso aí? Eu percebi que era o Marcelo Lemos. Gente boa, foi o primeiro cara que me ensinou alguma coisa de edição. Por quê? Eu tinha estúdio e eu tava muito afim de ver aquilo pronto, cara. Tava tudo muito bonito, rock and roll, tava lindo. Quando ele terminou, cara, chegou na parte final, ele ficou branco, cara. Ele é da minha cor, começou a ficar da tua cor. Aí eu disse, Marcelo, tá tudo certo contigo aí? Ele, não, peraí, um minutinho. E o interrogação lá. Aí eu disse, meu irmão, pelo menos eu sei que isso aí é uma dúvida. Pelo menos eu não sei o que está acontecendo, mas pelo menos... Não é. Bom não é. Ele disse, cara, eu tenho que te contar. O que foi? 2 meses, cara, editando para fazer. O computador deu um problema aí no sistema e perdeu tudo. Tudo, não teve como recuperar nada, que era mini DV as fitas, né? Cara... Aí eu olhei assim para ele, dado. Como é que se reclama com algo dado? Tipo assim, brigar com o cara me dando. Aí eu disse, meu Deus, Jesus amado, e agora? Eu fiquei naquele negócio. Eu disse, não, cara, tá tudo bem. A lágrima escorrendo aqui, eu virando aqui. Aí ele não sabia mais o que fazer. Aí eu disse, cara... Premiere nunca mais. Aí eu faço o seguinte, tem como tu instalar o Premiere no meu computador e me ensinar só como é que eu corto? Ele tinha 1 mês e meio. Porque mas ele tinha tinha os outras brutos. coisas. Tinha os brutos. Tinha só as fitas, né? Que tinham passado do analógico pro digital. Pelo menos tinha isso, demais. né? Aí voltou. Eu só não ia pedir pro cara fazer de novo, né, cara? Claro, aí eu falei, claro. Bicho, me ensina só a cortar, que aí eu resolvo. Eu aprendo aqui e tal. Tava no estúdio. Cara, ele passou 1 mês e meio, mas é porque ele tinha as outras coisas. Bicho, em 4 dias eu tinha finalizado o DVD. No Premiere. É porque tu tava focado na emoção, naquilo, né? Cara, tudo pra ver. Então partiu daí, né? Então aí... O teu ódio pelo Premiere. Cara, eu não gosto, velho. Todo mundo que eu vou falar, o cara, pô, bicho, eu perdi não sei o quê. Eu disse, meu irmão,
Porque tu ainda tá fazendo isso aí, né? E Cara, tal. mas vamos lá. Por exemplo, se eu que edito Premiere a vida inteira, Sim. quiser ir pro DaVinci, vai ser um choque muito grande na parte de corte, edição, ou é uma coisa intuitiva, similar, ou vai ser tipo, onde é que eu tô? Sim, cara, não, é uma parada, o programa em si, a plataforma dele, ela é muito intuitiva. E a grande sacada é o seguinte, que tu já edita, né? Sim. Quando a pessoa já edita, ele já sabe ali mais ou menos para onde ele tem que ir, ele só tem que se habituar ali com as ferramentas, né? Sim. Mas, cara, foi em 2019, eu comprei a Blackmagic, eu disse, cara, eu quero mudar o perfil do meu filme, eu não quero mais. Quando eu comecei a ver os gringos, cara, eu olhei a cor que os caras faziam, e o antes e depois, eu disse, cara, eu tô muito longe disso aí. Eu loucura, acho que eu não né? chego nisso aí. É loucura. Aí eu ficava naquela, eu trabalhava com 6.500, né, 6.300 e tudo. Cara, eu comecei bem do começo, velho. Eu trabalhava com aquelas JVC, Tá ligado? com mini DV e tal, que era na época do estúdio, que eu tinha um programa que era Minha Banda Audível. Aí eu pedia, não sei se chegou no teu tempo, rolou, mas eu deixava tudo montado e pedia para gravar uma música para mostrar a sonoridade do estúdio. Sim. Mas aí eu sabia que a galera gostava de ver. Pra vender, né, o estúdio, Pra né? vender e tal, porque ia Arthur Menezes, ia Groove Vital, essa galera. Que tava no auge, né? Tava no auge. Eu disse, cara, deixa os meninos do Selvagem, A Procura de Lei, né? E aí, cara, eu disse, deixa eu fazer. Eu fiz, cara, tipo uns 40 episódios, de graça. A galera, velho, não pode ser no ensaio, porque vai perder o tempo. Eu disse, não, cara, eu te dou 30 minutos aqui pra tu fazer e tudo. Ele deixava, e quando ele via, sem dar muita moral, velho, que pancada foi essa que tu fez aí? E eu entregava, tipo, 3 horas depois. Eu no verme, cara, editando. Aí foi quando começou a pessoal, ei, tu quer fazer o meu show? Aí eu disse, cara, faço. Quanto é? Eu disse, não, pô, eu vou lá de boa. Eu vou lá do começo, Eu né? não sei nem o que é que pede. Aí foi daí que começou a surgir essa parada dos filmes, né? Mas Irado. sim, aí o DaVinci, cara, chegou... ei, cara, cuidado com o meu TDAH, viu? Que tem vezes que eu vou lá pra frente, volto lá pra trás. Mas podcast é isso aí. Podcast é a casa do TDAH, pô. Ah, então pronto. Então vai dar certinho aqui. Tu pode viajar que eu vou junto. Depois eu trago que eu tenho a pauta. Ah, então fechou. Mas aí, Hoje cara, tu tem Black... Hoje não, eu vendi porque, cara, era muito grande pra mim poder... Quando o corre começou a ser muito valendo pelo mundo... Fica um workflow difícil, né? Ficou difícil, cara, porque um trambolho para andar em dois, no colete com Não duas dá. câmeras não funciona. Então eu precisava de uma câmera mais leve, né? Mas a Blackmagic, cara, foi em 2019 que eu disse, velho, eu tenho que mudar esse meu perfil, cara. A cor da galera não existe. Eu usava uns LUTs, então eu tentava corrigir. Mas, cara, era igual para todo mundo. Todo mundo usava aqueles Orange LUTs. Teal. É um exatamente, cara. Quando eu Orange Teal, clássico. O primeiro que eu usei, eu disse, meu Deus, mudou minha vida isso aqui. Aí eu, caraca, comecei a usar bem isso aí. Mas eu comecei a ver os caras de fora. Hollywood. E quando eu vi, eu disse, cara, tá muito longe. Até os próprios youtubers, cara. Sim. Estou acompanhando alguns youtubers aí, pô, eu acompanho Peter McKinnon, por exemplo, sabe quem é Peter McKinnon? Sim. Casey Neistat, Mary Rapoya, que agora tá indo pro cinema, né? Tipo, tá querendo ser cineasta. Sim. Tem o Film Riot, cara. Film Riot é maravilhoso. Se tu não conhece Film Riot, Não. conhece Film Riot, é do John Connolly, Ryan Connolly. Eu vou pegar Ryan Connolly, ele é um cara, que começou com o canal quando ele estava entrando na faculdade de cinema. Sim. E, assim, tosqueira, ensinando a arrancar a cabeça, tela verde. Sim. E ele falou, eu vou até virar cineasta profissional, vou junto, vou mostrando os bastidores. Sim. Hoje o cara meu irmão. Referência. É pica das galáxias e o cara mostra os bastidores de tudo. Que massa. Aí, os bastidores de tudo. E, cara, bastidores, né, velho? É algo que você evolui muito vendo, cara. Tá doido. Você assistindo, você... Pegando os insights, né? Sim, você muda mesmo. Éder, meu camarada, eu quero saber se tu conhece, se você já ouviu falar aí nos teus corres de São Paulo. Ô, bicho, é bom de verdade, viu? É bom, né? Tu tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos, um filho e uma filha, né? Me leva um dinheiro isso aí, viu? Te leva um dinheiro, só que eu vou resolver tua vida agora, cara. A sua vida e de várias famílias aí. Porque quando tu leva filho, cara, família pra ir
Tomar gelato, porque não é sorvete, Não tá? é É sorvete, gelato. tô ligado. Quando a família é grande, às vezes fica oneroso o negócio, né? Só que agora você tem o cupom Nordestinos 10. O que acontece? Nas 62 lojas do Brasil inteiro, isso é onda. Nas 62 lojas do Brasil inteiro, você chegando na boca do caixa e falar Nordestinos 10, você tem 10% de desconto. Então, quando tu levar o teu filho, mulher, que você vai pagar a família inteira, 10% faz a diferença no final, certo? E você também pode fazer isso no delivery. Certo? No delivery da São Paulo. Não é delivery outro, não. Da São Paulo. A única coisa que você precisa fazer é virar fidelidade. Primeira vez que você estiver lá, você faz RG, nome, e-mail e nunca mais você precisa fazer. É só usar o cupom Nordestinos 10 e ser feliz, amigo. Tá joia? Tamo combinado? Tu vai lá depois com a tua família. Oxi, já, só sai daqui. Nordestinos 10, não esquece. Na boca do caixa. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes você quiser usar. Oxi, até feito. E melhor do que tudo, no Brasil inteiro, tá? Onde tiver São Paulo, você mete esse cupom aí no peito da galera e você vai ser feliz, tá certo? São Paulo, muito obrigado, tamo junto, viu? Voltar aqui pra nossa pauta, Sim. porque eu não sei nem pra onde a gente foi. Não, sim, aí, cara, o Da Vinci entrou nessa época, Nessa em 2019, época, né? porque eu comprei a Blackmagic e ele vinha com a licença. E como trabalhava em hall, cara, quando eu botei no Da Vinci, eu fui ver aquela imagem, me deu um desespero, porque todo o dinheiro que eu tinha, eu investi nessa Blackmagic. E eu disse, cara, eu vou começar do zero de novo, 2019. Aí quando eu botei para tentar colorir, eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Não tá saindo nada. Cara, era muito ruim. Porque vem tudo lavado, né? Em S-Log, em 12-bit. E para você entender aquele contexto ali de como você chegar numa ciência de cor, para você ter uma profundidade, aí eu disse, cara, isso aqui é muito difícil, velho. Como é que eu vou trazer a Aí cor, bateu né? o desespero, porque eu tinha um bocado de cliente e agora não tinha mais os LUT nem as câmeras. Não é só contraste, né? Não é só isso, cara. É muita coisa. Porque você trabalha ali, quando você faz uma seleção de uma coisa, de pele, se você não souber fazer aquela seleção, quando você Invade solta o outras vídeo, coisas. invade, aí começa os grãos num canto, cara, fica uma esculhambação grande. Aí foi depois de um ano, eu tô falando assim, da parte de cor, né? Aí entrou a pandemia, aí bateu o desespero para todo mundo, né? Claro, E aí eu porra. comecei a estudar muito, que foi assim, cara, eu fiquei muito preocupado com aquilo, querendo meio que entrar no lance de uma depressão, porque o meu segmento foi o primeiro que parou e foi o último que voltou, porque eu fazia show, né? Não, total. Então, eu, tipo assim, 80% da minha renda Morreu. acabou toda. Aí eu disse, velho, como é que eu resolvo agora? Com família, com criança e tal. Aí, bicho, o que não me deixou ficar perturbado foi isso, estudar sobre Se cola. preparar pro pós, né? Se preparar. Quando passar isso aí, E eu tô esse foi o pronto. meu lema. Aí eu chegava pro dono, o dono de algumas óticas, eu não vou falar, né? Porque, enfim, né? Tem que Pode falar. Aí a galera da ferrovia, o pessoal Pode de falar. muita gente, eu falava, cara, deixa eu ter uma reunião contigo, por favor. Aí os caras, não sei, vamos. Eu disse, cara, tu sabe o que tu vai ser quando passar isso tudo? Eu fui, cara, era queixo, era muito conversa. E eu falava, vamos fazer um filme dentro da pandemia para vender o teu óculos, mas motivacional. Aí eu comecei nessa linha, aí eu entrava na cabeça dos caras, eu disse, bicho, vamos vender algo, sentimento, tá todo mundo mal. Quem vai ser as empresas que vão funcionar depois da pandemia, cara, vão estar no nível muito alto, porque conseguiram se manter, né? Justo. E aí eu comecei a fazer os institucionais nesse perfil. Na pandemia. Na pandemia. Vendendo esse sentimento, né? Vai passar. Vai passar, exatamente. Cara, e foi tipo... Aí eu peguei para produzir mesmo, aí eu comecei a pegar tipo Mad Max. Cara, eu quero chegar nessa cor. Então vamos lá, como é que a gente faz? Estudava. Aí eu chegava no perfil dos caras. Sendo que isso eu ia Com gravar. uma captação sua, né? Uma captação minha, exatamente. Uhum. Então foi aí que o Da Vinci começou a fazer muito parte da minha vida, né? E mudou completamente. Hoje, o que eu sou no mercado, né? Porque eu comecei a não vender um filme de qualquer maneira. Tem uma tendência para cor, tem um estudo para cor. Esse da Ludmilla, cara, eu fiz todo em cima do Velozes e Furiosos e do Bad Boys, né? Que foi o que foi Que feito é a em cara Miami, da parada, é. entendeu? Que é a cara da E aí parada. a gente contratou as atrizes e tudo, cara, muito louco. Ficou A muito gente vai, bom. vamos entrar nisso. Eu quero falar com você antes de entrar nos trabalhos individuais, que Sim. coisa pra cacete que você fez. Eu quero falar sobre validação. Isso é muito importante porque eu até soltei um vídeo recentemente falando sobre isso, sobre a importância da validação. E hoje, quando a gente vê o teu trampo, né? Às vezes a gente esquece que parece que sempre foi assim, né? Sim, não. E não é. Não é.
há poucos anos atrás, né? Porque a gente está em 25, mas a pandemia parece que foi ontem. Exatamente. Passou muito rápido. Foi um buraco no tempo e espaço ali. Mas eu queria que você falasse dos desafios que você teve para se validar. Sim. Às vezes os videomakers, a nova geração, às vezes quer que a coisa seja muito rápida. Às vezes eu reparo muito videomaker que começou ontem já ensinando. Isso hoje está complicado. Tu entende? E eu não tenho nada contra, não tô falando mal dessa galera. Eu tô querendo dizer assim, eu comecei a filmar ontem, aprendi umas transições, uns macetes, eu já estou ensinando. Eu tenho 1 ano de videomaker, eu estou ensinando quem tem 1 mês. E virou muito isso, a busca pelo eu vou ter que ser um tutor. Sim. Isso é um gancho. Uhum. Isso é um gancho. Sim. Isso é um gancho. Todo mundo ensinando as mesmas coisas, mas tendo pouca experiência de mercado. Aquele lance de quem que eu filmei? O que eu produzi? Sim. Quem que eu estou produzindo? Quem que eu estou fazendo? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância da estrada, do meter as caras, do produzir e o quanto foi difícil tu se validar no mercado. Sim. Cara, isso hoje está sendo um dos maiores problemas que eu tenho com pessoas que eu quero contratar. Porque eu tô há 12 anos nesse mercado, né? Mas são 12 anos que eu não parei, cara, 1 minuto. Assim, eu conto as horas de sono que tem toda noite ali, porque, bicho, eu não parava de estudar. Eu não parava de tentar validar, melhorar o negócio. Por quê? Eu tinha muitos sonhos, sabe assim? Eu vi os filmes internacionais e eu falava, cara, eu não sei se eu vou conseguir ir para os Estados Unidos, eu não sei se eu vou conseguir ir para a Europa, eu não sei se eu vou conseguir... Velho, eu não sei se eu vou conseguir. Porque é muito longe, a gente se vê aqui no Nordeste numa situação que a galera não valoriza de jeito nenhum. Tá ligado? Né? É uma forma que a galera encontra até de manipular o teu valor, né? Tipo assim, cara, mas como é que eu vou te pagar tanto se a galera de São Paulo cobra tanto? Eu disse, cara, mas tu tá vendo os trabalhos? Gastura grande isso, né, cara? Cara, isso é muito complexo. Então, assim, eu vivi isso muito, porque... Quando eu comecei, eu não tinha estrutura. Eu comprei uma câmerazinha, quando eu saí do estúdio, uma 60D. Cara, quando eu botei a 60D com a 50, eu vi aquele desfoque, eu disse, cara, o meu mundo é isso aqui. É massa. Coisa linda, cara. Eu foco isso aqui, aqui na cristal aqui, vou desfocar aquilo ali. Bicho, eu fiquei apaixonado pelo aquilo, porque eu trabalhava com aquela JVC, né? Que é abertona, tudo mudou focado. Tudo, pegou uma DSLRzinha ali. Acabou. Aí eu olhei, velho. Aí eu me lembro que quando eu comprei isso aí, eu estava fazendo drone. E quando eu comecei a fazer drone, cara, eu sempre fui meio perturbado em querer conhecimento mesmo ali, de testar. E eu comecei a fazer coisas com drone que a galera não fazia, né? Assim, de movimentações complicadas. Eu estudava, cara, com trambolho, assim, um Phantom 3. Phantom 3 não, Phantom 3. Phantom 1, que era com a GoPro pendurada. Tá né? ligado. Não tinha nem monitor, você olhava assim, ó, meu irmão, será que vai passar? Passou. Graças a Deus. Não tinha, cara, não tinha nem monitor. Você olhava ali, né? No olhômetro. No olhômetro. Eu tentava estudar em cima disso. E quando eu comprei minha primeira câmera, eu trabalhava com uma produtora. Isso é pesado. Ele me conhecia com áudio e eu fazia alguns vídeos de drone, sendo que ele me chamava toda a vida, mas nunca prestava. Éder, tá bom. Sabe, tipo para baixar valor, aquela coisa toda. Mas nunca deixava de pedir, nunca deixava de chamar. E quando eu comprei a câmera, esse cara falou assim para mim, cara, tu só serve para enrolar cabo. Tu acredita? Caralho, meu irmão. Bicho, eu tenho isso, sabe quem é? Eu não vou dizer, ele deve estar. Deve estar por tu diz no off. Não, mas, cara, tipo assim, o cara falou isso. Eu posso até imaginar quem é, mas depois a gente fala em off, porque eu também já vi merda assim. Cara, o cara falou isso aí na hora, bicho, sempre eu fui muito gaiato com meus amigos, né? Gostava de me divertir. Eu já passei por algumas coisas, vim de família simples, mas meus pais fizeram tudo por mim sempre, nunca faltou nada e tal. Mas eu sabia de onde eu tinha vindo, né? E aí eu falei com o cara, eu disse, velho, se eu conseguir chegar em 20% do que tu é hoje, eu já vou sustentar minha família, pô. Tá ótimo. Não precisa ser tão bom assim, não. Sendo que aquilo ali ele falou, eu não fiquei com raiva dele, mas eu disse, eu vou estudar isso aqui. Meu irmão, eu não parei. Então, quando foi 1 ano depois, eu tinha engolido o mercado de bandas de Fortaleza e o cara tinha falido o que ele estava fazendo, né? Foda, né? Então, eu não desejo mal, eu curto o cara, eu falo ainda com ele de boa, ele tá fazendo outras coisas hoje. Mas o que eu digo é isso, o cara tem que correr muito
E o problema dessa nova geração é que eles não querem ali o processo da coisa. Eles querem o resultado, né? Então eles veem meu resultado hoje, andando no jatinho, não sei de quem. Aí eles olham para mim e falam, cara, eu quero ser igual a tudo daqui a um ano. Eu quero ter o cachê igual a um ano. E eles não entendem, cara. Assim, eu vejo os meninos hoje, com um ano que trabalham com isso, com FX30. E eu vim comprar uma câmera que presta agora, há pouco tempo, né? Porque eu queria entender o que a câmera podia me dar, entendeu? Eu troquei para Blackmagic com 6.300. Eu me lembro como hoje eu fui fazer Barretos com 2 6.300. Cara, a câmera parecia um pingente. Parecia um pingente. Câmera muito simples. E foi aí onde eu comecei, que aí a gente chega depois nesse assunto do Gustavo, como eu cheguei lá. Mas eu me lembro que tinha uns caras com 5 heads. 5 heads, cara. Era Dragon, não sei o quê, fazendo um evento. Eu fui fazer Simone e Simaira e fiz o Gustavo Lima. Entreguei no outro dia. E os caras ligaram pra mim, cara, lá de São Paulo. Meu irmão, tu usou o que aqui? Aí eu falei, é melhor você não saber, porque eu já sabia quem eram os caras, né? Ele, não, pô, pode falar, porque a gente tava... Tu tava com quantas heads e tal, tava com FX6, eu não sabia nem o que era isso. Aí eu disse... Eu me lembrei que ele tava com 5 caras com head, né? Aí ele soltou o filme. Aí eu disse, cara, eu tava com 2 6.300. Meu irmão, esse cara me xingou de tudo que foi jeito, assim, tirando onda. Ele não acreditou, ele disse, mas tu tava pelo menos assim com 6 caras? Aí o cara, eu tava sozinho. Ele, não, mentira isso aí. Então, eu me acostumei com isso. Eu quis muito dar minha cara a tapa ali, mas, bicho, eu comecei no forró do mototáxi, no forró do Pingapuz, pra tu ver o nível dos negócios. Era tipo coisa, velho, que não tinha o que prestasse. Aí eu olhava pros gringos e falava, eu vou fazer aqui qualquer coisa aqui. E aí, esses caras são muito bons porque, pô, o cara tá na neve. Oh, é lindo, tudo branquinho. Aí o cara tá em Miami, o cara tá não sei aonde. Eu, meu irmão, sabe uma coisa? Eu vou pegar esses eventos aqui ruim, que não é ruim normal, não. E vou tirar o máximo disso aqui. Cara, ruim normal. É ruim com excelência. Vamos fazer um ruim bom, né? Mas, cara, tipo, tinha um cenário, aí tinha lama, macho, lama. Tinha meu irmão, cocô de vaca de um lado. Eu disse, meu irmão, que esculhambação, mas deixa eu ver o que eu faço. Aí eu vi uma menina que era muito esquisitinha de frente, mas o salto era bonito, né? O negócio era bonito. Pois vamos fazer o seguinte, eu vou fazer ela pisando nessa bosta aqui, nessa lama, e vou botar um slow. 120 frames da cocô sendo esmagada. E tipo isso. Aí eu disse, cara, eu vou começar a tirar aqui proveito do que eu tenho. Sim. Eu não tenho como tirar, eu não sei, não vou conseguir chegar no cliente assim. Eu tenho que ter, o meu portfólio é esse. Então, cara, eu passei longos anos aí dando trabalho, tentando chegar no Wesley Safadão para fazer um primeiro vídeo e tal. E aí, cara, acabou que hoje eu me especializei tanto em ser um cara, tipo assim, essa galera, Gustavo Lima, Anitta, Glória Groove, eles não me chamam para estrada, porque eles não querem para isso, eles querem para me mostrar o melhor que eles são. Então, eu me especializei, cara, em ser para graça de Deus, o luxo desses caras. Eles me chamam, não... Eles querem que eu venda eles como os maiores. Então, basicamente, o que eu consegui me validar foi nesse perfil. Mas, cara... É aquela carteirada, né? Carteirada, velho. Eles precisam... Eu preciso fazer filme que venda o show desses caras como a galera quisesse pular de um prédio por eles, entendeu? Então, às vezes, não é assim, né, cara? Mas, então, pra você se validar, você teve que ralar pra caralho, né? Não é uma coisa do dia pra noite, não né? Não funciona, são 12 anos. Eu comecei a pegar cliente agora. E o que mata essa história é como eu conheci o Gustavo, entendeu? É o que faz a galera entender o que é sorte... Como que tu conheceu o Gustavo? E que não é. Cara, em 2019 eu fiz a Expocrato. Eu já tava pegando alguns festivais, né, e tudo. E 8 dias a Expocrato. A gente foi contratado para fazer ali todos os filmes de cada dia, para vender o outro show, né? Então, cara, eu fiquei sabendo que no penúltimo dia o Gustavo ia. Né? O Gustavo ia estar lá para produzir o DVD dele, Cariri e tal, que ele ia entrar na Sony. Era algo muito grande para ele, né? Naquele momento, que ele ia assinar, né? Com a Sony, com algumas coisas. E ele contratou uma equipe dos Estados Unidos para fazer e tal. Beleza. Quando ele começou a montar um dia anterior, ele montou uma estrutura como se fosse o Ultra Miami. Cara, Ultra Miami é um evento que tem de música eletrônica, é o maior do mundo. E eu sou muito fã dos caras, entendeu? E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, cara, eu nunca gravei isso na minha vida. É minha oportunidade de criar aquele
filme que eu sonhava há tanto tempo atrás, né? Sim. De uma estrutura bonita, que eu não saía do Nordeste, né, cara? Eu não conseguia fechar nada fora. Beleza. Cara, quando a gente chegou lá, com a felicidade radiante, assim, cara, vamos fazer nossa história agora. Aí tinha uma ordem que ninguém podia chegar na parte ali da contenção, né? Que é onde dá para gravar perto, né? Porque a gente... Lá ele fez um público de mais de 100 mil pessoas. Cara. Então, não tinha fim, cara. Não tinha como ter um espaço para gravar. Só dava na área de contenção. Que é onde a galera bota o povo para dentro se estiver passando mal, né? Aquela coisa toda. E aí a galera disse que não podia gravar. Cara, ninguém pode entrar. Aí eu disse, cara... Isso era tipo 5 horas da tarde. Eu disse, velho... Não tô nem acreditando nisso, bicho. Tem certeza? Tem, não. Eu disse, cara, mas a gente não vai incomodar, não vai e tal. Aí eles disseram, cara, ninguém pode entrar. Aí eu, beleza. Aí eu cheguei pra minha equipe, né? Minha equipe era muito grande, era eu e outro. Só tinha 2. Eu e mais um. E tem vezes que a minha equipe só é eu, né? Que tem até o curso que eu lancei, que é a equipe de um homem só. Né? Que depois eu te falo, que é sobre a Glória Groove, que ele falou, né? Que é produzindo pelo mundo, que aí não tem como, né, botar todo mundo assim, botar 2 pessoas, porque é muito caro as passagens e tal. Mas aí eu falei, cara, minha equipe, eu e outro, vamos fazer o seguinte, vamos ficar debaixo do palco. Naquele tempo, hoje tem a estrutura do palco que você passa realmente ali por trás e tal, mas antes não tinha, cara, só eram os praticáveis, perigosos, cheio de CO2, fio. Vamos entrar debaixo desse negócio, cara? Quando o homem começar a tocar, a gente sai igual planta, assim, ó, de dentro, debaixo do palco. E é o seguinte, é 15 minutos, a gente grava tudo que pode e o que não pode e se prepara pro murro. Quando o segurança pegar deles... Pegar a câmera. Cara, o segurança, porque eu não sei o nome dele, não me lembro, mas... Bicho, tinha uns anéis assim, que tinha um negócio que saía assim. Eu disse, meu irmão, esse cara... Que loucura, velho. Era nos dedos tudinho, era um negócio assim, acho que ele não conseguia nem fechar assim, ó, de tanta... Eu disse, mas esse cara só quer matar, só pode matar alguém aqui. Exatamente. Eu disse, se prepara, que quando ele for dar o murro, se abaixa e vamos dizer que estamos rendidos aqui e vamos embora. Vamos embora. Cara, a gente entrou debaixo desse palco, acho que foi 6 horas da noite. O Gustavo entrou 11 horas da noite. Caraca, tu ficou esse tempo todo lá? Debaixo. E o outro cara que foi comigo era o Matheus. Eu acho que tu deve até saber, o Matheus Façanha. Tô ligado. O bicho tá muito bem hoje, né? No Instagram e tal, fazendo comédia e tal. E eu disse, Matheus, vamos aguentar, macho. Vamos aguentar esse negócio aqui. Ele, não, mas eu tô aguentando, tô passando mal, tô com asma. Meu irmão, vamos esperar isso aqui. Vai ter uma coisa boa pra gente e tal. Aí a galera fala que é sorte, né, cara? Não, é sorte. Tá com o Gustavo porque conhece todo... Mal sabe. Aí em 2019 a gente fez isso. Quando o bebê entrou... Falar comigo, bebê. Aí eu, vamos sair. Cara, a gente saiu, pegou tudo. Quando eu vi, foi o baixinho do anel, bicho. Aí eu disse, cara, finge que a gente entrou sem querer aqui nessa parada aqui, pela porta ali que a gente da equipe e tal. Mas a gente já tinha gravado muita coisa, cara. Muita gente na estrutura, o Gustavo. Aí o cara falou só assim, bicho, o que é que vocês estão fazendo aqui? Aí eu disse, cara, vamos embora, a gente vai embora agora. Já tava indo. Aí a gente pegou 15 minutos ali e saiu. E quando foi no final, eu fui subir o drone para fazer alguma coisa de drone. Deu pegar umas 3 músicas, né? Peguei 3 músicas. Era o que eu precisava, mas porque o começo é o que ele mais ali quer fazer a galera se animar. Quer esquentar a galera. Então, assim, eu peguei ali essas 3, acho que foi 2 músicas. E, bicho, perfeição o que eu consegui gravar ali, sabe? Com 6.300 na mão, um gimbalzinho que ficava mais torto do que reto. Depois regula, né? Depois regula. Aí eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou subir o drone aqui rapidinho. Aí o cara tinha 2 drones lá, o cara disse, bicho, tu não pode subir aqui. Que era no estacionamento, né? Eu disse, tá bom, não tem problema, vou lá pra fora. Fui lá pra fora, subi. Quando eu subi já era no final. Teve um fogos do final dele, cara, que eu pensei que ia acabar o mundo. Eu pensei que tinha explodido alguma coisa do palco, era tanta coisa. E o drone tava muito perto. Aí, eu disse, meu irmão, que é isso aqui? Peguei a cena. Sendo que aí eu entrei, porque já tinha acabado. Cara, quando eu entrei e fui baixando o drone, os 2 caras não conseguiram subir. Porque o drone deles deu problema e aí eles não conseguiram subir para pegar o principal do show, que era esses fogos. Os drones do Gustavo. Da equipe americana. Eles não conseguiram subir. E aí eu tava com o meu drone, baixei do lado deles assim, ó. Olhei assim para eles, eu disse, baixei. Aí ele viu que eu tinha pego, né? Eu disse, cara, eu tô com o cartão aqui, velho. Se quiser pode pegar. Os caras não pegaram, velho. Não quiseram. Orgulho mesmo, né? Orgulho dos grandes, assim, sabe? Aí eu disse, beleza. Fiz o filme. 30 segundos ali, aí a gente não conseguiu falar com ninguém, com o produtor. Aí o Matheus foi lá, gaiato, conseguiu falar com o produtor do Gustavo e pegou o contato.
cara tava bêbado, morto de feliz, que tinha fechado com a Sony. E aí, cara, ele pegou o contato, a gente mostrou o vídeo na semana seguinte, porque ele não tinha tempo e tal. Lambeu, editou tudinho. Tudo bonitinho, 30 segundos ali. Cara, eu mandei esse vídeo. Aí me ligaram, né? Com outro número, eu me esqueci qual é o prefixo de Goiânia, mas tinha me ligado de lá e eu não atendia, porque ninguém me liga de fora, né? É cobrança. Cobrança. Aí eu disse, meu irmão, deve ser a parada da guitarra que eu comprei, que tá cobrando aqui e tal. Aí eu atendi, ele disse, pô, cara, aqui é o Lucas e tudo, eu sou o produtor do Gustavo, e aí, cara, me diz uma coisa, essa empresa é tua? Ou tu só trabalha pra empresa? Eu disse, não, cara, a empresa é minha. Ele, bicho, a gente não conseguiu ter isso da equipe americana que veio. Eu com 2 câmeras, velho. Os caras com 18 AR. Parecia umas motos. Eu tô ligado. Parecia umas Hyundai. Aí eu disse... Um quidzinho. Eu disse, cara, era 16, era 18. Era muita coisa, velho. E eu com 2 câmeras ali, sendo um dia de levar um murro. Aí o cara disse, a gente não conseguiu ter um teaser, cara. E olha o que tu conseguiu fazer. Aí eu escutei só do lado assim, ó. Que pancada, hein, bebê? O Gustavo tava do lado dele, né? Caraca. Porque ele tava no estúdio com o Gustavo. Era o assessor pessoal dele, né? E, bicho, aí ele fechou todo 2019 pra gente fazer todos os botecos dele, né? Isso aí foi o primeiro contato. Sendo que veio a pandemia. Aí parou tudo de novo. A gente não teve mais contato, parou. E no ano retrasado, eles vieram pra cá, pra Fortaleza. Aí foi uma nova oportunidade que eu disse, cara, eu vou fazer outra pancada pra esse cara. Cara, foi dito e feito. Só que com uma experiência absurda já, né? Completamente diferente, velho. Completamente. Quando ele viu, aí a Nara, né, que ela é responsável pela parte de marketing do Gustavo, é a diretora, né, a minha patroa. Gente boa demais. Aí ela mandou uma mensagem pra mim e tudo, e disse, olha aqui. Aí ela mandou o print, né? Tem que arrastar esse cara pra gente, cara. O Gustavo tinha falado. Tem que botar esse cara perto da gente e tudo. Cara, o filme ficou assim, fora do padrão mesmo, né? Até porque ele é um show nato, né? Um artista muito louco, muito bom. E ele vende muito. Então aí a gente fez toda a turnê do Boteco de despedida, que foi o ano passado. E toda a campanha internacional dele, entendeu? Então, cara, foi essa história do Gustavo de tantas outras que é muito parecido, mas essa foi muito específica, cara, porque foi um nível ali de desbravar aquilo ali debaixo de um negócio, velho, que... Bicho, e essa é a prova do que você estava falando antes, do lance do preconceito com o Nordeste, né? Sim. É um videomaker nordestino, de Fortaleza, Sim. de Fortal, que um artista de fora reconheceu, valorizou e trouxe para casa. Sacou? Não está na região, está no talento individual de cada pessoa. Foi aí onde eu consegui entender. Que quando eu comecei, cara, a sair do país, cara, para fazer coisas festivais grandes, aí foi quando eu comecei a entender, pô, é isso aqui, sabe, cara? Era o que eu pensava. Eu sabia que se eu me dedicasse muito, o meu trabalho ele tinha que chamar a atenção de alguma maneira. Não podia deixar de chamar, né? E assim foi com todos, cara. Assim, hoje a gente viaja pelo mundo, cara. Eu já fui para 8 países, né? Para produzir. E eu marquei aqui todo mundo. Você já contou a história do Gustavo, né? Sim. Mas tem mais gente, cara. Eu vou aqui um por um. Agora é hora de falar da Betânia. Tu já ouviu falar de Betânia, obviamente. Tem Betânia em casa? Direto também. Olha, cuscuz com a manteiguinha Betânia ou com o requeijão Betânia é a melhor coisa que tem no mundo, cara. É um dos melhores do mundo. E Betânia é uma empresa maravilhosa de lácteos que tem leite em pó, tem achocolatado, leite, tem creme de leite, tem leite condensado, manteiga, requeijão, queijo coalho, até whey, cara. Tudo. Whey, até whey. Eu não sabia que tinha whey há pouco tempo atrás. Tem whey feito pela Betânia. Certo? É Betânia, essa empresa 100% nordestina, de Quixeramobim, e que está na casa de toda a família nordestina. Simplesmente maravilhoso. E a Betânia está com a gente aqui nos Nordestinos pelo Mundo Videocast e também está com a gente nos Nordestinos pelo Mundo na Cozinha. Está nos nossos 2 projetos. Betânia, muito obrigado por esse abraço de mãe que vocês dão na gente, tá certo? Tamo junto demais. Você não perde tempo. Aponta pro QR Code. Segue o Instagram da Betânia e participa, porque Betânia é tradição, Betânia é nordestina e está no coração de toda a família nordestina. Tamo junto. Pronto, vamos falar da Glória Groove, porque a Glória Groove é um fenômeno também. Sim. E você acompanhou ela na turnê pela Europa, foi em que ano? Foi 24? Cara, foi 2024, que foi a turnê, quer dizer, 2023, que foi a Lady Lash, né? Porque já está no começo, quer dizer, a gente entrou em 2025 e 2024 a gente só fez Rock in Rio com ela, né? Não fez a turnê, mas a Glória foi outra coisa massa, cara. Em 2023, a Mirella, que é a produtora dela,
entrou em contato porque estava fazendo um show em Fortaleza e tinha recebido o meu nome em São Paulo, dizendo, cara, tem esse cara que é muito bom lá no que faz, então chama ele. Sendo que ela me chamou 1 hora antes do show, que ia ser no centro de eventos. Né? Caralho! Eu tinha acabado de chegar do evento. Aí eu disse, cara, bora. Sendo que eu sou muito desligado, cara, de algumas coisas, sabe? Eu não sabia quem era Glória Groove. Sendo que quando eu falei pra minha esposa, ela disse, cara, tá sendo o auge na Globo, é ela, cara. Dá uma olhada aqui nas músicas. Eu fui ver que era Vermelho, né, e tal, que era música conhecida. Aí eu disse, pode crer, vamos lá, vamos fazer. Cara, o filme ficou incrível, assim. A gente fez... O show dela era 1 hora. Aí já da Glória, o complicado é isso. É porque é muito teatral e só é 1 hora de show. O do Gustavo, às vezes, é 7 horas, 4 horas, assim, porque 4 a gente pega... horas de show? De show dele, né? Mas o cara é fica 7 horas no palco? Não, 5 horas dele e quase 12 horas de festa. Porque o boteco começa cedo, né? E aí ele finaliza, ele pega 4, 5 horas de show. Que isso? É um absurdo. Que loucura, velho. Eu não sei, ele não para 1 minuto, não desafina nenhuma vírgula, cara. Ele só canta alto, né? Que loucura, 4 horas no palco. Mas segue. Aí tu foi na Glória. Aí eu fui fazer e tudo, conheci lá, eu fui muito prático lá com eles, porque assim, é outra coisa que a galera que tá começando hoje, para trabalhar nesse meio, cara, a galera é muito emocionada. Chega pros artistas, quer ficar enchendo o saco, batendo foto, fazendo vídeo. E na produtora isso já é lei, cara. Ninguém bate foto com nenhum artista, cara. Ninguém, porque não, a gente fica em locais que ninguém fica, é a hora da privacidade do cara, sabe? Sim, vocês, enquanto trabalhadores, não se misturam, né? Não se mistura assim em relação pô, vamos aqui e tal, bater uma foto. Porque tem vezes que o cara quer estar sozinho ali, o artista que está na dele, a gente está muito perto dele, né? Nos bastidores. E justamente porque vocês têm essa licença para estar perto deles, exatamente. Né? Então, respeitar espaço. Respeitar o espaço. Então, isso aí já é uma parada que eu tenho já de muito tempo. Então, cara, a gente foi fazer, eu entreguei o filme. E eles demoraram a responder, mas quando responderam, o bicho assim, responderam apaixonados pelo trabalho, né? E quando foi 2 dias depois, eu fiz Matuê. E depois do Matuê, eu recebi uma notícia muito ruim de uma das minhas contratantes e tal. Cara, e gerou um mal-estar muito grande, velho. Assim, um negócio que me deixou muito mal no show. Porque tinha uma certa situação, é uma situação meio delicada, mas eu tinha dado umas imagens de FPV, de drone, para fazer lá do Matuê, porque eu queria muito fazer o Matuê, para fazer o Rock in Rio Whindersson. Porque o Whindersson ia pro Rock in Rio. Sim. Então a forma de eu chegar no Whindersson era fazer o Matuê. E aí, porque eu conheço o produtor dele e tal, o Luan. E, cara, eu disse, cara, eu vou dar. Muitos dos meus trabalhos, a validação é isso, viu? Validação é isso. Às vezes tu recebe tantos mil, mas tu investe aqueles tantos mil para tu chegar naqueles outros tantos mil ali, entendeu? Claro. Então, eu contratei o cara do FPV que não podia no centro de evento. E teve um momento específico que o cara não conseguiu pegar porque tinha acabado a bateria naquele momento que a gente não sabia que ia rolar, que ele ia pra galera, né? E acabou, velho, que... Tu sabe que quando tu faz um filme para um cliente, tu faz um filme incrível, lindo. Quando não tem uma coisa... 1 centavo. Ele fala, mas cadê aquele negócio? E, cara, o que mais me irrita é quando o cliente primeiro não fala, putz, meu irmão, que é isso? Que filme é esse? Primeiro não elogia o trabalho do cara, porque, cara, eu posso te entregar uma coisa muito simples. E vai ser pelo valor que tu me pagou. O valor que tu me pagou, tu merece isso. Aí eu te entrego, cara... Uma obra de arte. Uma obra de arte. Aí o cara encontra cabelo em sapo ali, sabe? E aí, bicho, a pessoa... Pelo em bunda de ovo. Exatamente. Aí, bicho, a pessoa jogou toda a nossa parceria no lixo, assim, sabe? Tipo, falou muito mal. Bicho, pra tu ter noção, eu fui chorando pra outra gravação que a gente ia fazer, né? É foda, né? Porque, bicho, falou muito mal. Tu bota muita emoção, né? Eu boto muita emoção no negócio, aí quando a gente recebe isso, a gente, meu irmão, não acredito que isso tá acontecendo. Beleza. Então, dessa maneira... Aí não chegou no... aí não chegou... Eu fiz o filme, entreguei, ela usou e tal, porque ela queria esse momento, enfim, acabou. E logo na sequência, aí acabou com esse contratante que era muito bom, né? Bicho, aí eu senti que, pô, vai dar uma baixada aí nas paradas, fiquei meio mal. Quando eu tava na embarcação, que eu ia fazer uma campanha de moda, aí a Mirella me ligou. Ei, cadê teu passaporte? No dia do problema, velho, eu tava mal, aí ela disse, cadê teu passaporte? Tá aqui. Tu quer ir pra Europa com a gente, fazer Glória Groove e tudo? Eu disse, tu tá falando sério? Aí ela, sério, todo mundo aqui tá apaixonado pelo teu trampo e tal, vamos com a gente e tudo. Cara, foi 24 horas pra resolver tudo, aí eu fui fazer a turnê dela, que a gente passou na Irlanda, fez Paris, fez Inglaterra, cara, foi tipo uns 4 países, assim, de uma lapada, sabe?
E, bicho, aquilo ali foi muito gratificante, assim, a parada de você entender que sempre alguém tem que vir de fora para te reconhecer de alguma maneira, sabe? É triste isso. Assim, de uma certa maneira, isso é complexo, né? Isso que você está falando é tão forte, cara. É complexo. É tão forte porque você, dentro de casa, levou uma pancada e de fora te resgataram. Tá entendendo? E tipo foda. assim, e uma pancada, cara, de um jeito que não tinha necessidade. Porque era tipo, eu entreguei muito. Eu entreguei um negócio muito louco, né? Assim, você naquele momento, foi que ano isso? Isso aí, cara, foi em 2023, né? Você já era você. Eu já tava fazendo o que eu você precisava já fazer. era o cara que estava Sim. validado. Então, assim, isso porque você já era você. Imagine Sim, se você não fosse você. Porque certo? esse era um cliente que a gente já era há muito tempo, desde quando eu tinha começado. Uma das coisas que esse debate que você está trazendo aqui é muito, muito fundamental, e eu bato muito nisso, é o quanto a gente tem que lutar com a nossa própria autoestima para se sentir validado pela própria casa da gente. Exatamente. Às vezes você pega... é só você olhar aqui, quem senta aqui? Tem gente que senta, tem gente que ignora. Sim. Simplesmente porque nós somos Fortaleza. Cara, isso é muito louco. Deve-se muito aos podcasts de São Paulo, a gente? Sim, claro. Acho que não, né? Você deve algum videomaker de São Paulo? Nada, pelo contrário. É diferente. Hoje a gente chega nos eventos, no Rock in Rio, a equipe você pede é a referência. Foto, entendeu? Diferente. Então, irmão, é uma mentalidade que precisa ser mudada. Cara, precisa ser mudada. E outra, cara, às vezes é muito daquilo que tu entende como o mercado em si, onde tu precisa chegar de alguma maneira, porque hoje eu chego nesses locais, cara, às vezes eu fico envergonhado de uma certa maneira, porque são empresas gigantes que estão produzindo o evento como um todo, e os caras, vem aqui, Eder, rapidinho, me leva pra sala para bater foto com 20 pessoas da equipe, sabe, cara? Aí eu olho aquilo e falo, bicho, como é que pode, velho? De onde eu vim? É porque tu fez o teu nome, cara. Sim. E fazer o teu nome é um trabalho suado, difícil, cara. Exatamente. É um trabalho suado, difícil. Você hoje é referência na parada que tu faz. Eu falei contigo, aí, macho, eu quero trabalhar contigo. Eu te mandei mensagem, né? Sim. De que eu tenho projetos que eu quero que tu vá com a gente. Cara, vai ser Ontem a gente estava trocando isso. Sim. Ideia, né? Com os nordestinos na estrada, no mundo. Pô, mas tem que ser tu. Para determinadas coisas tem que ser tu. Às vezes é muito massa. Tipo, tô eu e o Washington, né? A gente tá sempre junto aqui trabalhando. E tem o Pamplona também que nos ajuda com produções na cozinha e tal. Mas tem certas coisas que é fundamental que você, enquanto videomaker também, permita... Sim. Que o seu olhar não seja o rei. Uhum. Deixa eu passar isso para uma outra pessoa. Sim. Deixa eu ver como é que ele me vê, como é que ele quer filmar isso. Óbvio que você pode trocar ideia e afinar, né? Sim. Mas a gente quer muito um dia trabalhar contigo, cara. Que você é acima das nossas produções, sabe? Porque a linguagem, né, cara? Às vezes a gente complementa muita coisa. Complementa, né? Demais. É o que eu sempre falo pra galera, cara. Hoje o nosso mercado é engraçado. Que os videomakers hoje parece que eles fazem curso de como ser melhor do que propriamente o artista. Porque os caras são um ego tão aflorado, bicho, sabe? É tipo assim... Uma vez eu recebi um orçamento de um cara para fazer um vídeo comigo, para produzir, e ele disse, cara, eu faço por tanto, tipo... Eu levei um susto assim, e outra, eu tenho que ter um videomaker para me filmar, para mostrar que eu estou produzindo... Eu disse, mas eu tô te contratando, cara. Eu tô te contratando e eu tenho que mostrar para os outros que é tu que tá produzindo. Eu disse, cara, legal, isso aí. Eu nunca tinha visto, não, mas... Um bom negócio, é diferente, né? Eu não tenho condição agora, né? Mas quem sabe... Se acertou a regra, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Assim, óbvio que todo mundo hoje tem que mostrar que tá trabalhando. Sim, óbvio. Você claro. Faz isso, eu faço isso, todo mundo faz. Mas... é muito importante a gente não esquecer a função. Exatamente. Você é videomaker, eu sou podcaster. Eu sou videomaker, mas hoje a minha função principal é ser comunicador. Sim. Por mais que eu queira mostrar os bastidores para validar o que eu faço, para mostrar quem senta aqui, para mostrar que sei lá o quê, eu não posso esquecer da minha função principal. Qual é a minha função principal? Exatamente. Ser um bom comunicador. Exatamente. Não posso esquecer disso, senão vira só o hype, sim. Mas o programa em si fica uma merda. A mesma coisa você. Você não pode esquecer que se a Ludmilla te chamou, sim. Por mais que seja fundamental você mostrar o bastidor disso aí, a Ludmilla tem que gostar do teu trabalho. Exatamente. É o que eu falo. O problema não é nem você ser o artista bonitão ali. Cara, mas às vezes os caras são assim e não entrega. Tipo, pô, eu vou fazer aqui, eu vou me vender. Mas aí deixa eu ver o teu trabalho. Aí quando vai ver o trabalho, mas bicho,
eu acho que tu tá na função errada. Eu acho que tu tem que se vender como um popstar ou como um modelo. Porque eu acho que é o seguinte, cara, não tem problema você se vender dessa forma. Mas eu acho que, primeiramente, tu tem que ser capacitado. Tu tem que ser um cara estudado e que capaz... sabe o que tá fazendo. Sabe o que tá fazendo. Eu acho que, primeiramente, o que tem que falar é teu trabalho. E isso foi o que aconteceu comigo. O meu trabalho abriu portas, cara, assim, pelo mundo... Por conta do meu trabalho, e eu não precisei falar uma palavra, velho. Assim, eu mando só o trabalho, o cara dá uma sacada. E tem gringo no meio do negócio, né? E o meu inglês é tipo assim, coisa muito ruim de verdade, sabe? Aí eu mando aqui o vídeo, aí o cara, pô, aí, se preocupa não, eu boto um cara aqui pra te acompanhar. É uma linguagem aqui. universal o vídeo. Acabou. Então, pra mim, eu prefiro me vender com os meus trabalhos. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de arranjar tempo de me vender um pouco mais, mas eu consigo fazer isso na medida do possível e tudo. Mas o que eu amo é aquela mensagenzinha do WhatsApp. Que quando você manda para o cliente, o cara fala assim, cara, eu recebi uma mensagem aqui, eu posso até botar, que foi agora do Numanais. A pessoa falou, cara... Numanais é da Ludmilla. Da Lud, né? Que foi o que a gente fez em Miami agora. Eu mandei o filme agora, né? Quando eu tava vindo para cá, eu tava em reuniões, mas eu mandei o filme. A pessoa fala, cara... Que bom que tu existe. Meu irmão, bota aí. Não tem como você não ouvir isso aqui, cara. Que bom que tu existe. Do Wesley, cara, você escuta essas paradas do Wesley. A primeira vez que eu escutei, o Wesley mandando uma mensagem pra mim, cara, dizendo assim, bicho, eu tô impressionado com o que tu fez, sabe? Cara, aí é aquele lance da validação que você fica muito feliz, né? Porque vale mais do que propriamente... Deixa eu ver se é isso aqui. Do que... Olha aqui, cara. Essa é da Lud? É, esse aqui é da equipe dela. Se eu estivesse aqui do lado, eu ia te bater tanto. Ai, meu Deus do céu, aonde que para? Onde que vai a criatividade do ser humano? Graças a Deus que você existe, menino. Cara, aí é isso legal, é bom demais, né, velho? Bicho, pra mim, isso aqui é muito melhor do que eu sabe? Assim, porque eu me sinto muito feliz com isso por conta de onde eu vim. Aí, tipo, as coisas que eu escutei, velho, tu só serve pra enrolar cabo, sabe? Se fuder, meu amigo. Aí, quando eu chego num negócio desse, vejo essa galera me contratando, pagando passagem de 10, 15 mil reais. Não importa o que acontece, tu tem que estar aqui, tu tem que fazer. Não tem outro. Cara, eles moram do lado de Hollywood, Nova York. E os caras me contratam pra me produzir um cinema pra eles, entendeu? Porque hoje eu não vendo mais aftermovie. Eu vendo um clipe... da história do filme ali, do que rolou ali do evento, né? Da festa e tal, né? Como um todo, né? Como um todo. Então, esse da Ludmilla é um exemplo disso, né? É um exemplo tem o disso. Conceito da cidade que o evento está acontecendo. Exatamente. O carro naquela coisa E Velozes e tal. Furiosos. Exatamente. E tem o show, e tem o evento, e tem a galera. Tem emoção, tem o pessoal chorando, tem o um pessoal trailer. gritando. É um trailer fudido. É um teaser É. valendo de como fosse o Velozes e Furiosos novo. Só que novo com agora. produção de cinema. Com produção de cinema. E com um cara. Com um cara. Sabe? No máximo vai 3 ali, né? Quer dizer, eu e vai outro cara pra me ajudar ali, que ficou no carro, fez a luz e tal, né? E o Marcos dessa vez foi, que é o fotógrafo do Gustavo, que ele foi fazer foto pra mim. E o que é legal, cara, é que a coisa vai criando forma de um jeito que a pessoa fala assim, Éder, eu quero que você monte a equipe pra trazer aqui pros Estados Unidos. E aí já mudou, né? Então agora é uma parada que a galera fala, o Éder fala o que precisa. E aí a gente vai se adequando a isso, entendeu? Isso daí, cara, é construção de anos, né? De anos, velho. É muito legal quando você recebe isso e, de uma forma geral, a gente que é criador... Você é um criador. Sim. Você é um artista. Isso que você faz é arte. Não é outra coisa. Você trabalhar com emoção, sentimento é arte. É que nem um pintor. Exatamente. É que nem um músico. É arte. Por isso que tantos músicos viram videomaker e fotógrafos. Porque eles entendem da arte, da concepção. Tem um apelo. Entende de ritmo, de tempo, de corte, Tudo. beat. Que é o que muda. Todo que é o que sentido. muda tudo, né? Quando você pega... Muitos músicos foram pra foto e pro vídeo, né? Sim. Mas é muito legal quando você... E um grande sonho, cara... Eu fico feliz por você quando vem uma mensagem dessa... Porque de fora, assim, tipo, porque às vezes tem muito preconceito e preconceito Sim. em relação ao Nordeste, mas eu fico mais feliz quando vem de dentro. Sabe por quê? Porque quando o de dentro aposta no de dentro e faz o de dentro virar o pica de fora, Aí é outra parada. é outra parada. Mas Isso é tão difícil, cara. É tão difícil. A gente sonha com um dia em que... Porque a gente tem que tomar muito cuidado para falar as coisas, né? Mas, quando não se cita nomes, Sim. você fala. Às vezes você pega artistas daqui
rebolam um tanto para fazer Sim. o que for do Sudeste, às vezes menor, viu? Mas Sim. é do Sudeste, às vezes outra pegada. e vai e faz, e aqui dá uma cagada tão grande. Já E vi vários. aqui também. E você fica naquela situação de tipo, de autoestima abalada, do tipo, o que eu tenho que fazer Pra esses caras me pra esses caras me valorizarem? O que é? Porque assim, se você for olhar o podcast pelo podcast, o que é que tá faltando pra vir? O que falta, irmão? Eu tenho que mudar daqui? Pronto. É. Eu tenho que sair de Fortaleza? Será que Aí agora vai vir? Agora vem? E existe isso. Existe. Entendeu? Então, é uma luta, cara. Eu fico muito feliz quando vejo uma mensagem dessa de alguém valorizando e falando, cara, que bom que tu existe e tal. Mas você precisa se validar muito, você precisa passar por muita dor antes, cara. Eu confesso, cara, que aqui eu não consegui isso. Aqui eu não consegui. De fato, hoje, o que ficou legal é que hoje a galera fala assim: Éder, cara, eu acho que é impossível te conseguir te contratar pelo teu valor que tu é hoje. Pronto, é isso que eu quero agora, sabe? Porque eu continuo sendo amigo, continuo sendo brother, mas o cara teve que entender, velho, que eu tive que sair pelo mundo todo lutando pro cara agora entender que eu tenho que cobrar o triplo do que ele me pagava, que ele poderia ter Cara, tinha vezes que eu Mas agora ele te paga. Agora ele me paga, mas ele fala assim, ó, cara, não sei se eu tenho dinheiro pra te pagar e tal, mas pelo menos agora a história mudou. Mas antes eu pedia pra aumentar R$500, cara. De um orçamento, eu não vou ter vergonha de dizer, porque é começo. Claro. Que tinha vezes que a galera queria pagar R$1.500, cara. Pra fazer o que tu faz, né? Pra fazer o que eu faço. Tinha vezes que o cara queria pagar 5 mil pra passar 4 dias no meio do mundo produzindo coisa de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe, velho? E assim, tudo bem, tudo ali tem seu tempo, começo. seu começo. Eu não acho ruim nada disso. Mas hoje, cara, eu percebo que as pessoas valorizam muito, né? E por ser dessa forma hoje, com quem a gente trabalha, né, eu fico muito feliz, eu fico muito tranquilo, não ter um pingo de prepotência, de arrogância com algumas coisas. Se o cara, já teve cliente que ele disse que só podia pagar tanto, né? Mas eu vi a simplicidade do cara. Eu falei, velho... Mas o que tu me entrega por esse tanto? Não é Entendeu? tipo, me entregue aquilo por esse tanto. É o que você pode fazer com isso? Falou tudo. Porque tem vezes que o cara quer pagar 1.000 e fala assim, mas eu tenho uma referenciazinha pra te mostrar. A referência é de 10 mil. 30 mil. De 30, 40 mil que o cara cobra pra fazer. Não tem problema. Olha, Éder, eu só posso te pagar 5 mil reais, mas eu quero você. Sim. Eu quero o teu olhar. Exatamente. O que 5 mil reais resolve? Faz? Isso aqui, dentro do teu olhar. Sim. Léo, 5 mil reais não faz nada hoje, porque eu não posso sair por 5, porque o meu mínimo é 10. Sim. Beleza, então quando eu tiver 10 eu te procuro. Exatamente. Mas não, Léo, por 5, tô de boa aqui, eu posso fazer isso aqui. Resolve pra você? Sim. Então, é o respeito, né, o cara? respeito É que nem o pela papo do desconto. Sim. Quanto é o teu orçamento? Cara, eu vou te cobrar 15 mil pra fazer esse vídeo. Sim. Eu não sei quanto é não, tô só falando. Tanto que eu nem perguntei. Eu só falei, eu quero trabalhar com você. Uhum. A gente vai ver como depois. Mas é 15 mil, Léo. Puta, velho. Olha o que é respeito, Sim. né? Não tenho. Eu tenho 12. Entendi. Eu tenho só 12. E aí? Beleza. Vamos nessa. Ó, se é 12, cara, eu vou tirar 2 câmeras que estão vindo comigo, porque Sim. esse câmera aqui já não vem. Uhum. E eu vou ter que tirar o drone FPV aí. Não vou poder Entendi. fazer essa lombra. Pelo Aí, menos cara, isso, né? mas aí é o desconto. Só que Sim. o desconto não é mantendo o trabalho. Não. É tirando alguma coisa. Exatamente. Aí é justo o desconto. Uhum. O foda é quando a galera quer que você dê o desconto mantendo toda a E equipe. mantendo tudo. É loucura, cara. Cara, e é isso aqui... É normal, né? É. Cara, eu vou ser bem sincero. É um padrão. Eu tenho... a galera daqui que eu trabalho, eu amo todos eles. Hoje são todos amigos. Aham. Isso são casos específicos, tá? Sim. Que eu já passei por muito gente boa, muito legal, que Sim, valorizou sim. e tal. Aqui também, já chegou nesse padrão, né? E aí, cara, mas a grande questão é, de fato, o cara exigir uma parada muito além do que imagina, assim, do que ele imagina. E às vezes, até aquela história que eu te falei, que o cara às vezes dá um valor, mas eu vejo a simplicidade do cara e a humildade, e eu já fiz 2 vezes isso. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar. Eu prefiro não te cobrar, porque eu te ajudo. Eu gosto de ti, tu é um cara massa. Já fiz isso para algumas pessoas, sabe? Uhum. Eu sei que eu já fiz isso muito antes, o que custa eu abençoar uma pessoa aqui agora? Eventualmente dividir a benção, né? Entendeu? E porque eu sei que hoje eu estou recebendo muito, sabe? Recebendo muito, que eu digo, de pessoas, de amigos, de network. Cara, eu fui agora para os Estados Unidos, meu irmão,
É tão gratificante saber onde Eu tem vi o a nome feira, tá. eu vi a feirinha. Meu irmão, eu comprei muita coisa. Eu vi. Eu voltei sem $1. Mas eu comprei tudo que eu precisava. Mas, tipo, eu tava produzindo lá umas coisas, que eu tava testando algumas coisas do carro. E aí eu tava na frente com o Felipe, que é o cara, tipo o diretor-geral da Cavalheira, de Recife, né? Sim. Que eu sou louco pelos eventos dos caras. E eu nunca consegui contato com eles. E eu tava com esses caras dormindo na casa, né? Eu trocando ideia aqui com ele, tava digitando, ele fala pouco, ele tava complicado o negócio da Ludmilla, que até 24 horas antes não tinha um visto liberado. Da banda, 40 pessoas presas lá, sem saber como é que vinha. Caralho. E tu imagina o evento todo pronto? O cara tava pilhado, aí deu tudo certo, né? Mas aí a gente conversando e tal, aí ele falou alguma coisa do Léo Foguete. Cara, a gente tá fazendo essa parte de marketing do Léo Foguete. Eu disse, eu produzi um clipe dele agora, o Obrigado Deus e tal. Aí ele disse, sério? Foi. Cara, aquele que ficou muito bom e tudo. Cara, aí ele começou a se abrir. Ele disse, cara, mas tem um moleque, uma dupla de moleque que a gente ama muito, que é o Kaká e Pedrinho. Tô ligado. E aí, bicho, tem um filme que é referência lá na produtora, que, cara, dá uma assistida nesse filme pra tu tentar ter inspiração pra Ludmilla. Aí, qual é esse clipe? Foi tu que fez. Cara, aí ele disse, não, cara, foi o clipe dos Cap. Aí eu baixei a cabeça assim, comecei a rir. Aí ele olhou, o que foi? Se eu te disser que foi eu que fiz esse filme, tu acredita? Ele, não, cara, não fala isso não, é sério. E o cara tava calado. Pegou o celular, fez uma videochamada com a equipe dele, batendo foto. Tá aqui o cara que vocês estavam procurando para ter referência lá e tal. E pra tu ver, eu fiz isso dentro de um evento que o cara falou, ei, cara, faz um aftermovie de 40 segundos pros meninos. Aí eu disse, faço. Do nada surgiu uma demanda para fazer um clipe. Tu vem falar isso agora, depois que eu produzo, porque eu teria que ter colhido imagens ali da música e tal. Claro. Aí deixa eu ver o que eu consigo. Cara, ele lançou, bicho, bateu milhões, assim, tipo, com uma semana. E foi o vídeo que eu não botei minha marca, mano. Tudo eu boto. Aí o clipe dos moleques estouraram, né? Tipo, não foi nem que eu não valorizei, foi porque, cara, foi uma coisa tão assim, meio que na loucura, que eu disse, não, deixa voltar isso aqui pra gente produzir direito. Mas aí estourou o clipe dos moleques. Aí ele mandou até uma foto pro Jujuba, né? Que é o compositor deles. Tá aqui o cara e tal. Aí você começa a entender aonde tu tá inserido. Hoje, cara, eu recebo mensagem da galera dizendo que eu tenho um curso, né? Eu fiz um curso que é Aftermovie, equipe de um só, porque eu viajo o mundo todo fazendo sozinho. E o cara dizendo, bicho, eu mudei de estado, eu mudei de câmera. Cara, tu mudou a minha vida. Eu disse, não, mas peraí, tem calma aí. Que, cara, eu fico feliz em poder ter te ajudado. Ele disse, cara, não, tu mudou. Porque eu fui menosprezado em vários shows aqui que eu estava fazendo. E eu mandei agora uma nova reestrutura e os caras estão simplesmente maravilhados com o que rolou. Então, bicho, é massa. É gratificante, cara. né? É muito gratificante você entender que você pode estar ali sendo referência para outras pessoas, né? Até referências grandes, né? E agora é hora de falar da do Norte, cara. Se você não ouviu falar da do Norte, você vai ouvir falar agora, ó. O que tem aí na sua frente, ó. Pistache, castanha de caju. Ó, só pra avisar, Matheus Fernandes roubou todas as caramelizadas que tinha aqui. O cara pegou até as do cenário, passou a mão e levou. Certo, Matheus Fernandes? Então, do Norte, vamos mandar aquelas caramelizadas grandonas de saco de novo pra cá? Viu? Porque o Matheus Fernandes fez a limpa. Mas a gente vai mandar pra você também. E essas aqui provavelmente também... Também. Maravilhosas. Serão roubadas devidamente... Não, a gente entrega, pô. E por que eu acho isso aqui importante? A do Norte, ela não é só usada por nós, assim, na nossa resenha. Sei que tu curte surf, né? Sim. Quando tu vê o Circuito Mundial de Surf, vê o Ítalo Ferreira, vê Medina lá ganhando o Brazilian Storm, né? Com uma castanhazinha. É bom demais, não é não? Energia. Só ali, ó. Só ali no refresco, tomando uma parada. Do Norte é maravilhosa, mas a do Norte também resolve a vida dos chefes de cozinha. Aquela galera que faz pratos de Masterchef, complementa com castanha o quê? Do Norte. E do Norte da família Uzibraz, tá? Que tem Love Nuts e uma série de outros produtos no guarda-chuva da Uzibraz. O Uzibraz está na África do Sul, o Uzibraz está nos Estados Unidos, o Uzibraz está no Brasil. Enfim, um dia a gente vai viajar esses países todos para contar a história da Uzibraz também. Tamo junto do Norte, tamo junto família Uzibraz e todo mundo que apoia aqui a cultura nordestina. É nóis. Eu não sei se tu conhece, deve conhecer o... Hoje ele não tá mais falando comigo, pode ser até que seja um corte aqui que a galera vai fazer e vai gerar uma onda. Quem? Tu deve conhecer o Guilherme Coelho, não conhece? Da Claro, Herbert Fields. mas não conheço pessoalmente. Cara,
pra mim, ele mudou o jogo dos filmmakers. Ele se colocou como um influenciador, assim, Hoje né? ele virou um influenciador e, cara, ele merece muito, porque o cara... Ele é bom, né? O cara, ele é muito sinistro no que ele faz, né? E vocês não se falam? Não, aí tipo assim, hoje não tá se falando, mas na época, eu trabalhei durante com ele 4 anos, ele faz casamento, né? Você trabalhou com ele? Com o Guilherme. E aí foi o primeiro trabalho internacional que eu fiz pra Ibiza, né? Eu fiz com ele. Sim. Eu sou muito grato, cara, assim, a ele, mas rolou alguma coisa na pandemia, que foi o último casamento que a gente fez, que... Ó a onda. Foi o casamento que chegou o Covid, que foi da irmã da Pugliese lá na Bahia. Caraca, velho. Eu tava lá, nesse negócio. Foi o que chegou... Foi o que trouxe, porque tinha vindo uma galera da Itália e tal. Sim. E aí, meu irmão, foi de lá que o negócio começou a se espalhar com força mesmo. Assim, Sim, sabe? você não pegou. Eu não peguei. A equipe toda pegou, a Preta Gil pegou, que estava perto de mim. E lá, depois dali, a gente não trabalhou mais, né? Acho que, sei lá, não sei o que foi que aconteceu. Enfim, a gente nunca mais se falou. Mas, cara, ele fez um vídeo em 2019 que ele era embaixador da Sony, embaixador da DJI, da Vel, cara, ele... Tudo, né? Tudo. Ele era o cara da DJI Global, cara. Ele recebe tudo. E ele fez um vídeo das maiores referências dele do mundo. Aí ele botou Suncoder, botou Abdallah Brothers e tal, e no final ele me botou. E eu não podia deixar de falar do meu amigo Éder Samuel, tá até no YouTube. Porque eu comecei com ele com drone. Então, um cara daquele ali, ele falou que me tinha como referência, sabe? Irado. E ali eu não entendia a dimensão da coisa ainda, né? Porque ele já era muito grande, né? Então, cara, são essas e outras que eu fico muito, assim, grato pela história. Porque eu consegui me manter ali no foco, né? Quando uma pessoa chega, quer trocar uma ideia, quer entender de alguma coisa, bicho, eu não perco tempo ali de conversar com o cara e tal, sabe? Quer dizer, eu perco o necessário que for para o cara entender o que precisa, porque eu acho que é legal esse network, essa conversa com os caras. Sabe, né? Uma parada massa que eu reparei na tua carreira, observando de fora? A gente sempre se observa, né? O que a galera tá... Mesmo que às vezes a gente não esteja trocando ideia, mas a gente observa. Tu observou o meu trabalho, eu observei o seu. Você aceitou ser coadjuvante por um tempo para ser o protagonista que tu é hoje. Cara, foi. Trabalhando com o Guilherme, fazendo um monte de coisa e tal, festinha e tal, pros outros, pra agora eu sou o protagonista da minha história. E isso eu observei muito grande. Eu vi, macho, esse lance de você começar a flertar com vídeo, você começar a fazer um negocinho ali, atracular, um DVDzinho ali, um negócio, Quando foi ver, tu tava fazendo Gustavo Lima, tava fazendo Ludmilla, tá fazendo Anitta, tá fazendo caralho, né? Então, assim, e com excelência, isso foi fazer casamento. Sim. Sacou? E casamento, cara, quer queira, quer não, é uma escola absurda. Muito. Inclusive, a gente vai trazer o Daniel da DVM Filmes, que é um monstrão Coisa também. demais, cara. Outro grande talento que hoje, inclusive, é uma referência nacional em casamento. E o casamento, eu fiz muito casamento na OIE com o Daniel Cadeira, o Wash. E é uma história de storytelling, assim, né? De você contar histórias. E virou um filme, né, cara? Hoje é filme, hoje é cinema, né? A galera não quer menos do que isso. Não quer menos. Então, assim, eu vi o teu crescimento, cara. A tua parada de estar ali no coadjuvante até virar o protagonista. E uma coisa que a gente estava falando antes, que eu fiquei guardando, quando você falou da valorização interna no próprio Ceará, fortalecer mais difícil, e que quando você foi para fora e fez Anitta, e fez Glória, e fez Gustavo Lima, aí você volta para casa, agora ele é o cara, né? Sim. Isso é um famoso clássico em todas as carreiras. É um clássico na atuação, é um clássico em podcast, é um clássico da comunicação, de cantor, de música, é um clássico. Tem que sair para quando tu voltar, tu é o cara. Sim. Né? E uma das coisas que mais me chateia, às vezes, no próprio artista nordestino, dos 9 Nordeste, que são gigantescos, o tesão de descobrir o novo na sua própria terra e fazer esse cara ser conhecido nacionalmente. Vamos lá, vamos pegar um artista gigante, eu não vou citar nomes, um artista gigante, vamos lá, um Gil. O videomaker do Gil é de Salvador. Sim. E de Salvador pro mundo. Mas por quê? Porque a gente captou em casa. Exatamente. Não é cota, saca? Não tô falando de cota, eu tô falando de valorização da terra. De onde veio. Daqui. Porque senão, cara, tudo centraliza. Tudo vai centralizar para sempre, pro resto da vida, em Rio e São Paulo, cara. E não muda, né, cara? E não muda. Difícil. Então vai sempre esmagando o Nordeste. Sim. Isso que a gente tá falando de Nordeste, a gente não tá falando do Norte.
O Norte é ainda mais esmagado do que o Nordeste. Porque o Nordeste, quer queira, quer não, é muito falado. Né? Você pega a Globo, ainda tem a caricatura do Nordeste ainda. Aquele Nordeste caricato, né? Não é um Nordeste moderno e tal. O Norte, então... Aí, quem fala do Norte? Sacou? É triste. difícil, cara. Sacou? Então, eu sinto... pelo menos esse espaço daqui eu uso pra descobrir um novo também. Claro. Meu irmão, quem é esse cara, mano? Eu sempre uso o Alec como exemplo. E a Lua. Eu lembro que o Alec me mandou uma notinha dele que saiu na Rolling Stones, cara. Sim. Uma notinha. Uma notinha. Ele tinha essa notinha e ele tinha um single. Ou 2. Léo, é isso que eu tenho. Posso participar do teu podcast? E quando eu ouvi a música, eu falei... Caralho, que moleque bom, macho. E tem muitos, viu, velho? Bora, vem. Na hora. É o lance da descoberta. Aí eu recebi hoje, ó. Hoje, o Alec veio, acho que no episódio 30, sei lá, 20 e tantos. Recebi hoje da produtora dele um single novo dele, em collab com outro cara massa. Já 3 anos depois dele. Quer voltar? Vai voltar. Porque é o orgulho da descoberta, sabe? Claro. Você foi uma descoberta, mas uma descoberta de fora. Exatamente. Quem foi que te catapultou para o mercado internacional foi o Gustavo Lima. Cara, assim, o Gustavo Lima, ele rendeu muito, né? Rendeu muito, assim, pra parada. Mas, antes disso, a gente começou a fazer... a Glória foi algo muito bom. A Glória Groove, porque aí pegou muita gente da Globo, pegou muita gente... Cara, eu nunca esqueci que uma vez eu fiz um take na Farofa da GK, porque eu sempre falo assim, cara, eu quero viver esse take. Eu já podia estar só dirigindo, e estar em casa e tal... Mas, cara, é porque a sensibilidade do que vai vender ali tá muito no olhar do cara. Total. E eu tava com a Glória ali, filmando ela, e tava a Boca Rosa atrás de mim. Aí a Mirella, cara, ela é baiana e tal, e ela é desenrolada, e ela fala comigo assim, já irmãzona, sabe? E ela disse, se prepara. Ela mandou falando assim que a Boca Rosa ia começar a chorar, que ela tava com o olho cheio de água e tal. Era música romântica da Glória. E a GK tava atrás de mim, e a Boca Rosa aqui mais do lado. E eu tava na área de contenção. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu comecei a procurar todo mundo com Boca Rosa, cara. E eu não sei o nome do povo. Você não sabia, cara, quem era Boca Rosa? Não sabia, macho, assim, um bichinho inocente. Aí eu peguei, beleza, tudo bem. Aí ela ficou, a Boca Rosa, cara, tá atrás de tu. Aí ela pegou e mandou uma foto, né? Aí eu olhei, eu disse, sim, eu disse, a mulher tá com a boca preta aqui, como é que eu sabia que é a Boca Rosa? Aí eu não sabia que era ela, né, cara? Vai ter que se atualizar a cultura pop, Tem, cara, tem. Aí hoje eu tô procurando bem mais, assim, conhecer a galera, porque é onde o meio que a gente anda. Aí eu disse, pode crer. Aí eu tava gravando, a Glória, ela tava cantando música romântica e tal, que é do disco da Lady Leste, né? Que ainda era da era Lady Leste, que é uma pancada. Que artista fora do padrão, assim. E virou amigo, né? Virou amigo, que é o Daniel, né? Que ele se transforma ali na Glória. E aí, cara, eu filmando aqui a Glória, aí tinha uma parte que eu vi que a GK tava com o olho, cara, tava vermelho. Eu disse, cara, ela vai já chorar. E eu continuei aqui na Glória, e olhando pra trás, olhando aqui, olhando. Eu disse, é agora. Aí quando a Glória abriu o braço, eu virei pra Boca Rosa lá, gritando a música, e eu gravando em 120 frames, cara. Aí quando eu cheguei na GK, ela fechou o olho. Quando ela fechou, o foco era no olho. Por incrível que pareça, eu nunca tinha visto isso. Ele acompanhou a lágrima. Cara, focou a lágrima assim, ó. Pum, aí caiu. Caralho. Cara, a cena ficou, tipo assim, incrível. Aí começou. Mion, Luciano Huck. Meu Deus, quem foi esse cara que teve esse... Bicho, quando eu vi aquilo... Aí eles não tinham marcado, né? Meu nome, a Mirella, não tinha botado. Eu disse, Mirella, bota meu nome, cara. Pelo amor de Deus, essas coisas assim, tem que marcar. Tinha pra mais de sei quantos comentários. Tem que marcar o cara, tem que marcar o cara. Tinha tipo 3 mil comentários, e aí tinha uma boa parte falando, tem que marcar o cara e tal. Aí ela foi lá e aí marcou, né? Mas, cara, é esse prazer, sabe? É esse prazer. Eu não consegui ainda me cansar de ter isso. Do olhar, de, bicho, eu tenho que encontrar... De ser a pessoa por detrás da imagem. Porque eu acho que foi isso que me fez eu chamar a atenção dessa galera. De não ser só o diretor. Não é, cara. Porque... Quando o Gustavo chegou na cidade, Léo, tu sabe disso, tem umas 10 produtoras que mandam mensagem, cara, deixa eu fazer teu trabalho de graça. Claro. Muita gente. Então... E que é normal, né? Que é normal. Que isso aí eu fiz. É normal, lógico. Eu fiz isso, é lindo, não tem problema. Quando você pode se vender em cima de um artista, é perfeito. Cara, mas não, bicho. Ele paga a logística saindo do Nordeste. Não tô nem aí.
A galera fica, assim, eu tenho muitos amigos, né? O Dance DJ, muito meu amigo. Aí o Léo, que é o produtor, fala, bicho, vem pra São Paulo, cara, pra facilitar nossas vidas aqui, bicho, a passagem é cara. Eu disse, Léo, compre minha passagem logo. Para de conversar. Então eu entendi que não importa o lugar do mundo, cara. Se tua mensagem chegou, se tu fez algo que encantou, esse cara vai te levar. Não importa. Então isso, cara, eu falo pra todo mundo que quer se validar nesse padrão, né? Não adianta querer fazer isso agora, assim, bicho, e 1 mês, 2 meses. Mas eu acredito que o esforço que tu determina no teu trabalho, tu consegue alavancar a parada pro mundo todo. Pode crer, que bicho. é o que acontece. E, ó, aqui a gente tem alguns nomes que é da vibe, né? Ó, Felipe Amorim, Natan, Sim. Xande. A gente fez Xande também. Fez o Zé Cantor. O Zé Cantor que chegou aqui já. É o próximo a ser entrevistado. Próximo. Gente muito boa demais. Essa é uma galera que a gente tá tentando muito trazer, cara. Sim. Assim, o Xande já veio, mas a gente tá tentando... Natan, né? A gente tá tentando botar no coração dessa galera exatamente isso que a gente tá conversando, entendeu? Sim. Principalmente na galera da nova geração. Aham. Né? Tipo, que entender que não se trata só do Sudeste, se trata daqui também. E hoje, cara, tá muito aquecido os artistas daqui, né, cara? Pois Muito bom. Imagina se todos eles olharem pra dentro. Muda a perspectiva. O tesão do... É porque para alguns artistas daqui, Éder, a gente tá nesse momento disso. Sim. Da validação. Você já se validou. Aham. Né? Mas eu digo da validação de... Ah, eles bateram lá, voltaram. A gente já foi algumas vezes, né? Rio, São Paulo, tal, blá, blá, mas a gente sente ainda um pouco da nova geração valorizando mais o Sudeste. Isso é uma coisa que a gente precisa tentar virar, sabe? Virar, cara. E a gente tem tudo, viu, bicho? Porque eu vou te dizer, a safra de gente boa daqui, cara, de músicos, de comunicadores, tudo, comunicadores, de atores, de... Tudo. Cara, é muito... De comediantes, literatura. Bicho, é muita gente que assim, não precisa de nada pra estourar. Total. Assim. Que a gente não precisava vender isso em outro canto pra dar certo e tal, Total. né? Então, eu acho que aqui a gente tem tudo que precisa. Mas, meu irmão, se eu hoje olhar para você e falar quais são os 5 projetos que você fez, os 5 que são os mais especiais da sua carreira? Cara, eu hoje vejo, por exemplo, eu fiz já muitos filmes, porque é como eu digo, cara, cada filme tu quer ter uma interpretação diferente, né? Mas, cara, eu tenho todos os meus antigos, eu tenho um carinho muito grande, mas assim, quando o Gustavo me chamou para casa dele, foi muito importante para mim, sabe? Que eu fui fazer o DVD dele, que foi na casa dele. E aí a galera falou que era só a nata dos amigos ali, era só uma galera muito específica. E aí, quando eu fiz o DVD dele, quer dizer, o aftermovie dele, aí ele me chamou para casa dele. Então ele disse, cara, a gente quer que você faça o lançamento disso. Aí eu disse, putz, cara, que massa isso, velho. Assim, poder estar na casa do cara que todo mundo queria estar. E aí eu fui fazer. Outro trabalho muito massa, cara, que eu fiz foi pro Wesley, que eu fui fazer em Bahamas, que eu era muito afim de fazer o navio, né? O onboard dele. E tinha batido umas 4 vezes na trave. Pô, bicho, eu queria tanto. Aí eles chamavam outra galera. Bicho, de São Paulo, não sei de quê. O eixo. Aí tá bom, beleza, vai chegar o momento. Aí, tipo, esse do Wesley foi bem legal, porque o JP, né, que era tipo o diretor de marketing dele, o Wesley perguntou, cara, a gente tem o que precisa para vender o DVD em Bahamas, porque ele estava gastando muito. A galera, não, a gente vai ter 5 pessoas lá para fazer e tal. Ele, não, vocês não estão entendendo a pergunta. A gente vai ter a venda que precisa. Aí o pessoal ficou meio que... Aí a galera falou, aí ele falou, chama o Éder. Bicho, eu fiquei muito, muito feliz com isso, sabe? Porque eu fui só, de novo. E aí foi tipo 1 semana antes, né? E aí eu, cara, fui fazer sozinho lá. Quando eu cheguei, eu tive uma mensagem do cara que ia fazer FPV para mim. Cara, isso é complicado. Eu falo isso, eu não vou dizer nomes, mas, cara, isso não existe. É tão lindo as pessoas se ajudarem. Quando eu cheguei sozinho, a equipe com 6 lá, tinha o cara do FPV, eu tinha vendido meu FPV para ele e disse, tu leva, tu não precisa me pagar. Tu paga quando tu puder. Tá de boa para tu? Cara, eu não acreditava. Faça isso, é seu, eu não tô usando. Aí a única coisa que ele ia fazer era me ajudar com algumas imagens. O cara veio chorando. Quando eu cheguei lá, ele disse, todo mundo me abraçou. Aí eu saí. Éder, o que foi que tu fez pra esses caras, bicho? Eu disse, o que foi, bicho? O que foi que rolou? Cara, fizeram uma reunião e disseram que não podia te ajudar em nada, cara.
Em nada. Não podia te dar uma imagem, não podia te fazer. Quem fizesse isso ia embora, não ia fazer nunca mais um navio. Tu acredita, bicho? Que loucura, velho. Aí eu disse, tu tá falando sério disso aí? Aí ele disse, cara, eu tô sem saber nem o que falar pra ti, cara, porque o FPV é teu e eu não posso fazer imagem pra ti. Se foi tu que me vendeu, eu não sei nem pra quando eu vou pagar. E quem era essa galera? Macho, é Não, complicado. era uma produtora? É uma produtora. Que tava fazendo também lá. Que tava fazendo lá, que foi pra fazer, né? E que já tava lá pelo navio. Então, cara, isso quer dizer que incomoda, né? Muito. E aí, o pior não foi nem isso, cara. Porque quando eu cheguei, eu falei, cara, eu tô sozinho. Eu tô com uma câmera. Mas o meu cartão é seu. Se você quiser pegar, pega meu cartão. Bicho, eu fiquei tão revoltado com aquilo, cara. Eu naquele navio sozinho. Eu tava vindo da turnê da Glória. Eu tinha feito um show, um festival em Portugal, em Porto. E eu tava vindo direto de Porto pra Bahamas. Pra fazer lá o Wesley, né? E aí eu já me deparei com essa situação. Aí eu disse, beleza. Pô, me empreste o drone, eu vou fazer umas imagens. Meu irmão, quase que eu elimino o drone. Eu disse, cara, pois... Mas eu pensei, eu vi o cara veio chorando, pô. Era a oportunidade do cara igual a minha. Não, nitidamente ele não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Eu deixei ele, eu disse, não, beleza. Mas o que eu tinha feito? Eu já tinha imaginado isso, porque eu sei que a galera tem uma rivalidade. Essa coisa, né? Principalmente os caras daqui, cara. Porra, bicho, é triste. Eu chego loucura. Em qualquer canto, eu faço Rock in Rio, eu faço Detal. Bem, irmão, os caras se puderem contigo no braço, sabe? E aqui é uma... Parece que assim, eu não posso reconhecer que aquele cara chegou naquele ponto. Não dá pra fazer isso. Por mais que eu veja muito talento aqui, cara. Aqui é muito filmmaker bom, sabe? E aí, assim, eu tinha pensado, cara, eu vou levar um bastão de 6 metros e vou levar uma 360. Vai que dá um BO, eu tenho que ter alguma coisa ali pra me resolver. Meu irmão, eu montei essa 360. Eu adicionei levar. Vixe, a Siri quer participar. E aí, Siri? Aí, cara, eu puxei a 360, fiquei perto da galera. Meu irmão, eu levantei o bastão. E subia. Fazia, a galera, ei, minha cabeça e tal. Eu baixo a cabeça, baixo a mão. Pá, quando eu ia chegando perto do Wesley, eu subia. Meu irmão, o take ficou absurdo. Porque eu sei como eu quero chegar. Aí eu fazia um take como se fosse um FPV, e aí fazia ali ele fazendo assim, aí abria e vendia tudo, um naviozão atrás, coisa mais linda do mundo. Aí o cara disse que foi uma complicação, porque eles falaram, por que tu deu imagem pra ele de FPV? Ele disse, cara, eu não dei a imagem de FPV pra ele. Não dei nada. E eu fiz com a 360. Então assim, cara... E o Wesley soube disso? Cara, não. A dona Bill não soube, porque, bicho, é uma galera que é tão cheia de coisa, que são corres que a gente não tem como fugir, né? Acontece isso, já aconteceu isso várias vezes, vai continuar acontecendo. Né, cara? É uma pena, porque poderia unir força. Hoje, cara, pra tu ter noção, Léo, hoje, pra onde tá aqui, ó, eu vou viajar agora com o Gustavo, né, pra Roraima, esse final de semana, e já eu vou fazer um stories. Todo estado que a gente vai, eu contrato 3, 4 caras, velho. Porque precisa, Porque precisa. São pessoas que estão ali, conhecem o seu trabalho. Porque não abre o leque do negócio, entendeu? Aí hoje eu tô assim, eu nunca tive vaidade com isso. A vaidade que eu tenho, eu confesso, é eu botar meu filme aqui e o Léo olhar e fazer assim, ó. Foda. Pronto. A minha vaidade, a única que eu tenho é essa. Mas não desmereço o trabalho de ninguém, porque eu sei que cada pessoa tem o seu tempo de linguagem. Vai chegar. A referência que você está buscando, de tanto você ver, de tanto você buscar conhecimento, você vai chegar lá, né? E aí eu não... Porque eu sei que eu também... Teve um tempo que era coisa muito ruim, então eu não desmereço de ninguém, porque eu sei que teve um processo, né? Isso é uma coisa que a gente ainda vai ter que passar por aprendizado, a gente vai ter que... As pessoas têm que buscar sua própria evolução. Sim, é uma coisa lenta, né, cara? O importante é tentar ter um pouco mais de generosidade mesmo, né? E os grandes continuarem valorizando os grandes da terra, né? Ajudar as pessoas a ficarem grandes, né? Sim. Meu irmão, tu tá ouvindo essa buzininha tocar? Tô. Sabe de quem é essa buzininha? É a Fast Pharma chegando na porta da tua casa. Aí. E ó, isso daqui, cara, de verdade, é uma revolução. Eu participei do lançamento oficial da Fast Pharma. Tava Jardel, tava Caio César e uma galera massa que a Fast Pharma apoia e patrocina. Fast Pharma, vou explicar pra você, é a primeira farmácia digital do Brasil. Trocando em miúdos, o que é? Tu tem alguma alergia? Sim. Todo bom videomaker tem uma alergia. Sim. Tem sinusite? Tudo. Então, Todos ótimo. os it. Todas as it, né? Os inhibitors.
Imagina você às 3h30 da manhã editando teu vídeo naquela boa merda. Sim. Que um bom editor de vídeo tá, às vezes, né? Todo zoado. Editando, ar-condicionado, todo zoado ou na estrada, ou de um avião pro outro. Sim. Mas tu chegou na tua casa às 3h30 da manhã. Você simplesmente vai entrar no aplicativo da Fast Farm que está na sua tela agora, tá? Você que está aí no YouTube, está na tela agora. Você que está no Instagram, aí você vai na bio, ou você entra lá no Instagram da Fast Farm, ou vai direto na Apple Store, ou qual é a Google Play, e baixa o aplicativo da Fast Farm. Olha a promessa, hein, internet. 15 minutos, 24 horas por dia na sua casa. Aí é solução. Meu amigo, você tá com um perrengue, teu filho tá com um negócio, precisa de um remédio, tua filha precisa, tua avó, tua mãe. Às vezes a pessoa tem algum tratamento. Sim. Bicho, isso ajuda a vida da galera, velho. Isso ajuda a vida da galera e a Fast Farm veio pra ajudar. Por enquanto, Aldeota e Parangaba. No raio ali, Aldeota, e no raio Parangaba. Mas em breve, em toda a cidade. Tá certo? Toda a Fortaleza, toda a grande Fortaleza já vai estar rolando Fast Farm. Isso para começar. Beleza? Se adianta, 15 minutos, 24 horas, essa é a promessa e Fast Farm não falha. Beleza? Se adianta, meu povo, baixa o aplicativo e não passe mais perrengue para ter o seu remédio ou qualquer coisa que você precise na tua casa. 15 minutos. Fast Farm, é nóis, toca a buzina de novo. Pronto, essa buzina é Fast Farm indo embora da sua casa depois de ter te entregue. Ter te entregue? Ter te entregado? Como é que funciona esse português, meu povo? Ter chegado na sua casa em 15 minutos e deixado o remedinho na tua mão. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Enfim, mas eu quero falar com vocês o seguinte, gente. Isso que vocês estão vendo aqui é um primeiro encontro, não acabou ainda não, é um primeiro encontro que eu tô tendo com o Éder sobre audiovisual, né, cara? Que é uma parada que eu amo, vivo, respiro. Mas eu já vou pedir para deixar no card se isso já aconteceu. Porque vocês podem ver essa entrevista daqui a 1 ano e aí já aconteceu. Eu vou botar no card para vocês, se já tiver acontecido, a participação do Éder nos Bastidores de Tudo. Que é um outro projeto que eu tenho, que se chama 5 vídeos, 5 bastidores. Também tem 5 fotos, 5 bastidores. Que lá dentro eu falo sobre os bastidores de fato, pegar um vídeo inteiro, ficar pausando, reagindo, sabendo o que foi feito. Vai ser falando. Então, lá é mais um programa de mais ou menos 40 minutos de conversa lá também, profundo. Aqui é o primeiro podcast e aqui tem uma brincadeira que eu faço que é um bate-bola. Esse bate-bola... Você não precisa vomitar o bate-bola. Tá. Você pode desenvolver o que eu vou te perguntar, mas é um bate-bola. E já vai pensando aí no teu coração também que você tem que indicar 5 pessoas. Indicar? Indicar 5 pessoas nordestinas para participar. Certo? Eu vou falar aqui algumas palavras e algumas coisas e eu quero que você fale o que você sente a respeito disso que eu vou falar. Beleza? Uhum. Bate-bola de audiovisual aqui com o Éder. Vamos lá? Bora. Quando você começou, você não imaginava que... eu iria chegar onde eu estou hoje, produzindo o que eu produzo. Perfeito. A mão mais bem estendida que você já teve na vida dentro da tua profissão? Meu pai e minha mãe. Eles foram o que mais conduziram minha vida ali, aceitando e arriscando os riscos que eu passei, né? Porque foi tenso. Para chegar onde eu estou hoje, eles me deram uma condição muito boa. E no campo profissional? A mão mais bem estendida ou as 2, 3 mãos mais bem estendidas que você já recebeu? Cara, eu vou ser bem sincero. Nesse meio, hoje, é muito fácil a gente conduzir com algumas pessoas que hoje são muito boas com a gente, né, cara? Assim, mas uma galera que eu curto muito, cara, é todo mundo que fez parte do começo do trabalho, sabe? Tipo... eu vou falar do doidão do Matheus, porque é um cara que foi muito bom para mim, o Matheus Fassan, que trabalhou comigo, foi muito legal. Eu vou falar da galera que fez parte da história, que são muito simples. Uhum. Edson é um cara, galera que começou, Matheus, hoje no meio do que eu trabalho, né? Assim, por exemplo, a galera do Gustavo, que é muito massa, a Nara, que é a diretora de marketing, tem o pessoal do Denis, porque acaba, cara, que o nosso trabalho virou amigos. Entendeu? São pessoas muito amigos. O próprio Daniel, a Glória Groove, né? Uhum. No meu trabalho, a Mirella, ela alavancou muito o negócio, que é a diretora de marketing da Glória, né? E,
bicho, é muita gente, velho. Muita gente, né? Mas, cara, é tipo isso. No meu profissional, eu gosto de valorizar aqueles caras que começaram comigo mesmo ali. Na peia, entendeu? Nas coisas simples, entendeu? Perfeito. Então, essa galera, eu acho que vale a pena ressaltar. Perfeito. Tem mais. 3 trabalhos que você ainda não fez Sim. com artistas que você ainda gostaria de trabalhar. Quais artistas? 3 artistas. Cara, eu queria muito trabalhar com a Luísa Sonza? Sonza. Eu acho ela muito artista, cara, assim, sabe? Eu acho que o desenvolvimento com ela ia ser tudo que eu gosto de fazer em relação à arte, né? Mas já tá assim, eu conheço a galera da banda, então a gente já troca uma ideia, né? Ela tem uma batera muito foda que eu sigo, Mar. Sim. Cara, a banda é incrível, eu curto muito o trabalho deles. É. Cara, eu quero fazer a Loki. A Loki eu acho que seria algo legal, assim, de produzir. Que ele é um Os cara... palcos do cara são sempre foda, né? São sempre muito legais. E o principal, cara, eu sonho ainda em ser chamado para fazer o Ultra Miami ali. Fazer parte ali da edição, da cola, entendeu? Fazer alguma coisa da captação e tal. São referências, os caras são muito bons. O maior sonho da sua vida? Cara, o maior sonho eu posso dizer que hoje eu tô bem realizado, que eu tenho minha família. Eu sou muito fã, cara. Eu viajo pro mundo todo, mas, cara, quando eu volto, é muito bom, assim. Por exemplo, eu passo muitos dias no exterior, bicho, aquilo me dá uma... Por mais que eu tenha tudo, todo mundo faz tudo por mim lá, sabe? Carro, tu viu ali, eu charlando toda hora de Porsche, não sei o que e tal. Mas a vontade de voltar para casa sempre é muito grande, né? Então, o meu maior sonho hoje está sendo muito bem realizado, que é eu estar com minha família hoje, perto, né? Os meus filhos, tenho a minha filha, que eu amo muito, que tem 14 anos, e o Telzinho de 13, né? E minha esposa, cara... 13 ou 3? 3. Tem uma diferença, tem um salto, né? Teve. Tem uma diferençazinha grande. Porque a minha família hoje é a minha maior base. Então, esse sonho é muito forte, né? E eu não podia deixar de falar da minha esposa, cara. Porque ela... Eu vejo a tua esposa contigo aqui. Meu irmão, a pobre sofre muito. Sofre muito em que sentido? Trabalha muito. Sim. Porque, além do trabalho, ainda ela cuida das crianças, né? Para poder viajar. E ela, cara, é minha parte normal. Sabe? Porque ela é advogada, ela é muito centrada, muito parte coerente. normal é foda. E aí, tipo, ela meio que segura quando eu tô muito angustiado, ela vai ali, ela meio que deixa o terreno pronto para me criar. Porque ela sabe que no meu trampo, cara, eu tenho que estar com a mente muito ali boa, né? Boa para poder funcionar. Então ela é a parte burocrática da empresa, né, que ela advogada resolve tudo, e essa parte, né, familiar, que ela toma de conta com excelência. Perfeito. Meu irmão, é o seguinte, como eu disse, nós temos um outro encontro marcado onde a gente vai se aprofundar ainda mais do que essa 1h25 aqui, mais ou menos, que a gente já está conversando. Perfeito. E nos bastidores de tudo, vocês vão poder assistir se já tiver saído, tá? Porque nesse momento a gente ainda nem gravou. Vamos gravar. Quando você voltar já da viagem aí do Gustavo. Mas é o seguinte, aqui a gente faz o lance da troca da bênção. Sim. Se tá dando certo para mim, tem que dar certo para outras pessoas. Você tem a possibilidade de indicar 5 nomes de pessoas nordestinas para participar dos Nordestinos pelo Mundo. Quem seriam essas pessoas? Cara, de qualquer área de atuação. Certo. Eu tem algumas pessoas que eu sou bem fãs assim do trabalho da pessoa em si, de como ela transmite ali o que ela faz, né? Cara, tem alguns grandes, mas, cara, deixa eu falar dos pequenos. Deixa eu falar dos caras que estão começando, sabe? Que estão fazendo o negócio acontecer. Eu vou falar da minha equipe. Pronto. Eu acho que esses caras, eles assumem um BO comigo muito grande, porque eles... Mas é para indicar para participar, viu? Sim. Os caras são legais, assim, do ponto de vista do que eles fazem e tudo. Cara, é complicado isso aí, viu? Vou te dizer, viu? 5 nomezinhos ali e os caboclos vão ficar com raiva depois dos outros, viu? Mas vamos lá. Bicho, o pior é que eu criei tanta amizade com a galera dos outros cantos que me levaram, que aí... Mas vamos lá, cara. Eu acho que aqui tem o Samuelzinho, que é um cara que trabalha comigo. Cara, o moleque é inteligente demais no que faz, sabe? Tem o Tagino, que faz... Eu acho que ele até foi falado uma vez aqui de um Japinha que veio, que eu acho que ele faz uns clipes de anime e tal. Eu vou procurar depois. É o VMZ? Sim, eu acho que eu vi algumas coisas dele que ele tinha falado. Que ele, na verdade, não é Japinha, não, mas ele gosta da cultura... Da cultura, né? Da cultura do que fala ali dos animes. Isso. Mas tem ele, cara, tem
Pô, bicho. É complicado. Faz o seguinte, você pode pensar e você me manda pelo WhatsApp. Eu vou lhe mandar por WhatsApp. Faz Mas isso, sem- esses caras são que eu São falei, bons, são né? pessoas boas, são pessoas que têm um coração bom, que abraçam uma parada diferente, sabe? Porque... Já que tu é brother do Wesley, Sim, fala com ele, porra. pois é. Fala Uma com boa. ele. Porque, na verdade, o que a gente tá querendo fazer com o Wesley, cara, é o que a gente fez com o Xande, pô. Sim, São pilares do forró. claro. Às vezes essa galera tem Trazer- muito medo de podcast, o Wesley tem muito medo de podcast, mas aqui tá em casa, velho. É a casa dele, é o Nordestinos Cara, pelo Wesley, Mundo. pronto. Outro nome que seria muito sinistro, cara. Né? Pra vir, né, bicho? Seria muito bom fazer um negócio desse. O Wesley aqui seria maravilhoso, né? Mas, meu irmão, é o seguinte, você tem a possibilidade agora, aquela câmera que tá te olhando ali é sua, a comunidade de Nordestinos pelo Mundo tá te vendo, Massa. 130 mil pessoas te olhando. Isso aí. Certo? É hora de você olhar pra essa galera, convidar pra... pedir pra seguir. É hora de você pedir pra te contratar, te dar mais dinheiro. Sim, por favor. Porque tá rico, com certeza, tá rico. Cara, estamos na luta, Tá, né? tamo- Na peleja, né? Juntando. É só... Manda teu recado pra galera. Meus amigos, eu estou muito, primeiro, feliz de estar aqui num podcast que tem tudo a ver comigo, né? Porque é Nordestinos pelo Mundo. E, assim, eu quero convidar vocês a conhecer, né, o meu Instagram, que é Éder Secundino. Tem poucas pessoas lá ainda, mas eu não sei por quê, viu? Porque, assim, tem tanta coisa legal que eu acho que já poderia ter mais. Né? Mas, assim, estou muito feliz de estar aqui. Admiro, né, essa comunidade daqui, que são pessoas que são muito batalhadoras, que, cara, como eu, né, fazem a história mudar. Porque eu sou daqui do Nordeste, todo mundo me chama de macho, até os gringos falam, é macho e tal, porque eu chamo até os gringos de macho e tal. Então, cara, conhece lá meu Instagram, tem o meu YouTube, que é o Up Movies, né, oficial. E é isso, galera, estou muito feliz de estar aqui, porque eu nunca fui para nenhum podcast, então espero que tenha ficado legal e que vocês tenham curtido. E vai ter as próximas vezes aqui com o Léo. Beleza? Meu irmão, tu é o cara, talento bruto, Prazer animalesco. demais. Te admiro muito, grande profissional. Obrigado. E, meu povo, vocês do audiovisual gostam dessas entrevistas. Vou trazer mais, vocês podem encontrar mais disso também nos bastidores de tudo, onde eu concentro muito meu olhar nesse lado do audiovisual. E estamos juntos demais, cara. Esse foi mais um Nordestinos pelo Mundo. A todas as marcas que nos apoiam, muitíssimo obrigado. E todo mundo que está espalhado nesse mundão assistindo a gente, todas essas pessoas nordestinas maravilhosas. E quem não é também, um beijo no coração. A gente se vê no próximo e até a próxima. Valeu!